Fala aí, grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast, programa de número 149. Eu estou com hoje essa voz sexy, Inácio. O que você achou? Cara, parece quando tinha aquele programa do 0800, você ligava pra pessoa, oi, tudo bem? Sabe o que me lembra dessa voz? O Homem Vinheta, Inácio. O Homem Vinheta. Você já incorporou o Homem Vinheta aqui nesse estúdio, né? Uma vez eu incorporei. Um abraço pro Everson França da Band FM. Pra quem não viu essa pérola de Inácio Siqueira, vai lá no programa do Emerson França, você vai ver o que ele fez aqui. Depois me conta se vocês gostaram. Isso aí, gente. Então tá no ar, em nome de Trasteveres, Oiware, Fogasa Sobre Rodas e Cervejaria Orbital, programa 149 do ABC Talk Podcast. Inácio, esse que é o maior podcast do grande ABC e hoje o mais antifrágil dos podcasts, Inácio. Cara, essa palavra antifrágil... Nossa, eu tenho pensado tanto nessa palavra e eu quero ver hoje do nosso convidado o que ele pode falar, né? Você se sente o cara frágil, Inácio? Sim, me sinto frágil. Né? Mas para se sentir frágil... Você é mais frágil da cintura para cima ou da cintura para baixo, Inácio? Cara, eu sou frágil nos pés, né? Meus pés são sensíveis. Ah, então é mais da cintura para baixo. Cintura para baixo. Tá certo. Mas eu queria falar uma coisinha rapidinho. Eu queria agradecer, né, ao nosso convidado, porque eu fui até Suzano, Bernardão. Fui lá, participei do podcast, fui muito bem tratado pela esposa. Suzano ou Mogi? Mogi. Eu sempre confundo Suzano com Mogi, cara. Não sei porquê. Desculpa, Suzano. Desculpa, Mogi. Mogi. Mas também a gente só entrou em Mogi, eu fui lá e nem dei uma volta. Preciso voltar lá. Então, foi tão legal participar lá do podcast e hoje é uma honra tê-lo aqui, o Vinícius, um grande engenheiro, um grande empresário, um grande mentor, uma pessoa que eu acredito muito estar aqui com a gente. As nossas amigas, Bernardão, dos condomínios estão arrasando, viu? Ah, é? Mandando abraço, falando que estão compartilhando nos grupos aí que tem da região daqui de Santo André. Compartilhem, de Santo André pro mundo, viu? É isso aí. Manda um chazinho aqui pro Bernardo que ele vai ficar bem. Tô precisando hoje. Ó, Inácio, hoje, como a gente sempre faz, hoje é o dia do paraquedista. Olha só. Paraquedista. Hoje também é o dia do enólogo. A gente estava falando de vinho agora há pouco, né, Pois Inácio? é, cara. Dia do enólogo hoje. Dia também de São João Paulo II. Eu nem sabia que o Papa tinha virado santo, cara. Ele virou. Virou? São João Paulo II. Será que hoje foi o dia que ele faleceu? Ou é isso? Não sei, cara. Você, enquanto católico, você deveria ter pesquisado. Eu não sou católico, sou espírita, né? Você é espírita agora? Tá. Dia Internacional de Atenção contra a Gagueira, Inácio. Então, eu assim, tá quase gago, né? Fala bem. Quem treina? Quem treina. E quinta-feira, Inácio, é o aniversário da grande cidade de Manaus e Goiânia. As duas cidades fazem aniversário no mesmo dia, Inácio. É mesmo? É. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos até lá, né? Estaremos Inácio? aí. Você já foi a Manaus? Não? Já fui a Manaus. Sério mesmo? Já, cara. Já foi a Manaus? Eu fui cara? numa universidade de Manaus fazer um projeto lá. É perto da onde, Inácio? É perto de Tóquio? Cara, é longinho, viu? Mas é uma cidade encantadora. Todo mundo acha que Manaus é uma cidade que não tem... que só tem mato. E eu adoro mato. Mas assim, é uma cidade muito desenvolvida. É muito legal Manaus, cara. Você não cruza com porco no meio da rua igual São Paulo. Ali no Parque Antártica você cruza. Esse pensamento de português que acha que vai vir pro Brasil e vai achar leão, né? Porque aqui em São Paulo, ali ali na Barra Funda, você cruza com os porcos de vez em quando na rua, entendeu? Sim, entendi. Então tá bom, Inácio. Apresente aí nosso ilustre convidado de hoje. Muito bem. E, gente, vocês vão gostar do papo, hein? A gente tá trazendo muitos CEOs de empresa e hoje mais um CEO aqui para falar, para nos ensinar, para dar aquelas dicas. Não deixe de participar e compartilhar. Mande muita energia, rufem os tambores, porque a partir de agora... por engenheiro Vinícius Nunes, CEO da RM Negócios Inteligentes. Bater palmas, você consegue? Uma salva de palmas aí, olha a plateia cheia de gente. Vinícius, é assim que a gente recebe as pessoas. Que legal, mestre. Muito prazer estar aqui com vocês, ser convidado desse podcast tão importante que é o ABC Talk. Eu acompanho vocês há um tempo, já vi quantas pessoas legais passaram por aqui. E agora mais uma. Né? Então, muito legal, muito prazer, uma honra estar aqui com vocês. Poxa vida, a gente agradece e saber
que a pessoa sai da cidade natal dela e vem para nossa cidade natal, seja muito bem-vindo, viu? Que você Muito leve obrigado. as nossas boas energias para onde você for, você e o seu irmão, e para toda a sua família. Muito Receba obrigado. as nossas boas energias. Voltando para o ABC, né? Como a gente comentou aqui um pouco antes, eu estudei no ABC, né? Estudei em São Bernardo, na FEI. Então, muito bom voltar para o ABC, ainda mais para participar desse podcast bem legal. Legal. E, Vinícius, como que, né, a piada de hoje em dia que falam, né? Como que o engenheiro não virou Uber e está falando de liderança? É uma boa pergunta, né? Porque muitos estão seguindo esse caminho, né? Hoje a gente trabalha bastante com esse tema de liderança. Eu fundei a RM em 2014 com o intuito de ajudar as organizações a impulsionar resultados. O foco principal foi esse. Mas como que o engenheiro, tirando a Certo, brincadeira certo. a parte, como que o engenheiro vai para a gestão? Essa é uma boa pergunta, porque assim, dentro da engenharia, a gente tem muito aquela ideia de que a engenharia está focada ali em projetos, máquinas, equipamentos, Sim. e é a grande realidade mesmo, né, da engenharia. Mas também por trás dela tem processos. A padronização de processos, a evolução de processos. Então eu comecei nessa parte aí, em querer otimizar processos, primeiro dentro de uma indústria metalúrgica, trabalhei por 12 anos numa metalúrgica de cobre. E ali gostei dessa ideia de melhorar processo, melhorar gestão, e começar a trabalhar com pessoas, né? Gestão de pessoas. Sim. E daí fundei a RM Negócios Inteligentes, com esse objetivo mesmo de melhoria de processo, melhoria na gestão de pessoas, esse foco mesmo na melhoria contínua, vamos dizer assim, né? Que é o grande foco ali da gestão. Porque a cabeça que a gente tem da década de 80, 90, é que um engenheiro é um cara científico e um cara que não é de humanas, é de exatas. Né? E você falar de liderança, falar de gestão, você sai um pouquinho da caixinha da exata e pula um pouquinho para a caixinha de humanas, não é verdade? Perfeito, é exatamente isso. Como é que foi na sua cabeça você sair de uns cálculos para ir para a gestão? É exatamente isso, porque eu inclusive tive bastante influência, porque eu morei no tempo que eu fiz faculdade, que fiz a FEI, eu morei com um amigo que é especialista em projetos de máquinas. Então a influência foi para ir para esse lado mesmo, das exatas, trabalhar com projetando máquinas. Mas assim que eu entrei na metalúrgica do cobre, eu comecei a aumentar esse gosto que eu tinha pela gestão de pessoas e pela gestão de processos. Então sempre teve a engenharia ali mais pesada, mais plena por trás, né? Então atuando na estruturação das máquinas, dos processos, mas eu fui pegando esse gosto por conduzir as pessoas, por praticar uma liderança. Talvez eu já até tinha isso antes, só que eu não sabia. Então, quando eu era novo, eu sempre fui aquele que coordena nos times de futebol, monta grupos, sabe? Eu sempre fui o agitador ali do pessoal. Só que quando eu entrei na metalúrgica, isso parece que floresceu mais, sabe? Virou algo que eu gostei muito de trabalhar. E eu percebi que eu tenho um bom desempenho nisso, sabe? Essa questão de trazer o time para o mesmo propósito. Sim. E eu fui melhorando nisso, fui estudando. Hoje eu tenho 8 pós-graduações, todas elas focadas mais na parte humanas mesmo. Então eu fiz programação neurolinguística, eu fiz neurociência e a física da consciência. Então eu me aprofundei bastante nessa parte mais de gestão humana mesmo, num primeiro momento para aprender a controlar eu mesmo, para poder ajudar os outros, né? Sim. E isso virou um gosto. Cara, mas quando você fala dessa questão de gerir pessoas, de montar equipes, você acredita que o velho gerente, o velho gestor, aquele cara que era mais truculento, que só focava no resultado e esquecia todo o lado humano, você acha que em 2024 para frente esse cara tem lugar no mercado de trabalho? Tem que ser raiz, Inácio, raiz. Boa pergunta, porque hoje em dia não cabe mais isso, né? Não tem mais esse lugar, não tem essa opção, né? E ainda tem quem pense isso, né? Esse é o maior problema, porque ainda tem quem acredita que na imposição, na força, vai funcionar. E isso funciona, mas por pouco tempo, né? O medo, as pessoas até respeitam um certo período, mas o medo passa.
E aí, quando passa o medo e não tem o respeito, aí o resultado vai por água abaixo, né? Então, eu vejo muitos clientes que ainda têm um pouco essa visão de imposição, de ganhar no grito, ganhar na pressão. E aí, como eu estudei telepatia, tem pessoas falando assim, poxa, é que você não vai lá na minha empresa, vai lá falar com aquele bando de gente que não quer nada com nada. Aí a única coisa que eu falo para esse ser, olha bem nos meus olhos verdes. Verdes por causa da claridade aqui, mas não são verdes. Querido, é o seguinte, hoje, depois coloque aí para me ajudar também. Hoje existe procedimentos e técnicas, queridos. Hoje tem muitas técnicas, muitas metodologias para trabalhar com gestão de pessoas. Ô Vini, lá, Bernardo, há 20 anos atrás, quando eu assumi um grupo de uma coordenação de gestão de pessoas, que eu precisei montar a grade de gestão. A gente saía do grupo da terminologia graduação em recursos humanos para gestão de pessoas e recursos humanos. Modificou. E eu que coloquei o gestão de pessoas na frente. Porque o departamento de pessoal foi pro contador, né? Já tiramos isso. E era essa ideia de fazer todo um trabalho e implementar pilares da gestão de pessoas. Então, assim, eu peguei muito esse início desse trabalho, só que era muito difícil. Eles chamavam, eu já fui chamado de lunático. E falaram assim, o que vocês estão pensando em fazer? Como que é? Eu quero que você conte um pouco da sua história nesse sentido. As pessoas estranham quando você fala que tem técnicas, que estuda neurociência. Fala um pouco disso para nós. Interessante, mestre, porque é exatamente por aí. Eu percebo que, como a gente comentou, ainda existem empresas, né, empresários que têm essa visão do passado, mas isso tem mudado bastante. Cada vez mais raro, né, a gente encontrar quem ainda tem esse estilo. Eu, naquela metalúrgica que eu comentei para vocês que eu trabalhei do cobre, né, na metálica, eu presenciei muito ainda isso, e num nível bem hard mesmo, a ponto de ter alguns gestores, gerentes até de agressão física até, de ir para cima do funcionário, querer dar uma capacetada no funcionário, de chamar a atenção, mas daquele jeito bem agressivo mesmo, ofensivo mesmo, né? E isso eu assistia e aquilo me deixava chocado. Eu ficava vendo aquilo e falei, não é possível que o negócio é dessa forma. E foi interessante porque, num primeiro momento, eu pensei até em desistir. Eu pensei, acho que é mais fácil eu trocar de empresa, vou para um outro local mais tranquilo que não vai ter esse tipo de administração. E meu pai foi quem, logo no primeiro momento, falou, não, você não pode desistir por causa disso. Você tem que fazer por onde, estruturar uma nova situação e mostrar para eles qual é a situação correta. Faz isso a sua missão, faz isso o seu objetivo dentro dessa empresa. E aquilo meio que ficou mesmo martelando na minha cabeça. Eu entrei como estagiário de engenharia lá, fui passando, então virei gerente da qualidade, depois gerente da engenharia, depois virei gerente industrial. E com um dos objetivos clássicos era esse, mudar todos os gestores, essa forma deles trabalharem com as pessoas, respeitarem mais os funcionários. E isso foi dando certo, isso foi funcionando, foi acontecendo, cada um deles foi mudando, até aqueles mais antigos, que a gente olhando fala, esse aqui não vai mudar, até esses mudaram. Então aquilo foi me enchendo de prazer, vamos dizer assim, sabe, conseguir esse objetivo, e ao mesmo tempo os resultados da empresa começaram a mudar. Então a empresa começou a produzir mais, falhar menos, e isso foi abrindo minha visão. Falei, então eu tenho uma certa facilidade para conseguir isso e posso levar isso para outros lugares. Olha que bacana. Bernardão, existe um conceito, né, que parecia muito hippie, que ou como tem a empresa hoje 5.0, enfim, tinha um conceito da empresa, a empresa dos pilares, com os pilares da felicidade. Né? E a questão de um tal de Beton Haiming, que é um psicanalista, ele falou que a felicidade produz. Né? A felicidade, ela transborda e produz. E foi muito a base de algumas empresas que conseguiram dar virada, porque ela não tinha mais investimento de tecnologia, ela não tinha mais investimento financeiro, mas ela tinha a virada. Aí a gente está falando de grandes hotéis, bares, restaurantes,
gente que trabalhou com evento, figuras de marketing, gente de relacionamento, todas as equipes de vendas. Então, quando eles começaram a perceber que a forma, né, que o diretor, o CEO trata as pessoas, né, lugares que a gente não vê pessoas dando bom dia, um simples bom dia. Você pode ter certeza que os diretores, os CEOs daquela empresa também não dão bom dia. As pessoas mais fechadas, retraídas, porque eles... Agora, não é só... As pessoas falam assim, vocês estão culpando a gente. Não, não é culpando. As pessoas precisam se tratar. Quando eu fui fazer se tratar no bom sentido da palavra, a gente está em 2024, eu fui me tratar de um monte de coisa que eu tinha problema. Né? Olha, enquanto gestor, enquanto processo. E quando você fala para uma pessoa que ela precisa se tratar, parece uma ofensa, não é? Exato. E eu não acho uma ofensa. Quem é da área de saúde mental, a gente não vê isso como ofensa. Mas ainda as pessoas veem isso como ofensa. E eu e o Bernardo... Bernardo, conta um pouco, eu sei que você está com a vozinha dodói, conta um pouco da nossa experiência na Band. Na Band foi legal, cara. A gente foi fazer o programa Hora do Ronco com o Ronco, né? Que é um ícone do, case, né, isso? Do rádio, é um case, né? A gente foi convidado para ir lá, para assistir o programa, na verdade. E aí, desde o porteiro e todo mundo que entrava, que a gente foi bem cedinho, né, Inácio? Era o quê? 7 horas da manhã a gente já estava lá, né? Era... E aí todo mundo que chegava para trabalhar, todos nos davam bom dia. Cara, mas qualquer não é pessoa, bom dia assim. Bom dia. Não, qualquer pessoa abria um sorriso para dar bom dia. Cara, a pessoa falava assim... A faxineira que chegava, alguém que era jornalista que a gente nem conhecia. Era constrangedor. Era constrangedor. Foi impressionante, cara. Impressionante. Do lado positivo. Nós saímos de lá impactados, cara. E faz diferença, não faz? Cara, eu cheguei... quando eu vou nos clientes que eu passo hoje pela recepção, eu falo assim, não, eu preciso passar aqui e dar um bom dia para eles. Porque às vezes você não tá legal para dar bom dia mesmo. Não é todo dia que você tá feliz, né? O Ronco que demorou um pouco para dar bom dia para nós, né, Inácio? Ele chegou no programa às 7, ele foi acordar às 9. Né? Brincadeira. Mas assim, sabe o que me preocupa esse papo? É que assim, você sai de um cara radical que bate na mesa, que fala não sei o que e tal. E quando a gente está falando de liderança antifrágil, o nome antifrágil, o contrário, talvez seria uma liderança forte. E o forte é aquele cara que bate na mesa, né? E, na verdade, é exatamente o contrário, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Certo. Mas o outro lado da moeda é uma empresa como o Google da vida, por exemplo, e talvez como esses hotéis que o Inácio falou, às vezes te deixa um ambiente de trabalho tão feliz que faz o cara ficar lá 20 horas. Tá entendendo? O Google, lá tem mesa de bilhar, lá tem fliperama. Para quê? Para o cara ficar lá à disposição o tempo todo. Entendeu? Então, tem um outro tipo de... Cara, a escola que você gere, o educandário. Pô, você vai na sala dos professores, tem um cafezinho, dignidade, né? Tem uma água boa, um espaço legal para você estudar. Então, assim, é um mínimo de um bem-estar que você olha, você fala, cara, tem um cuidado. E a gente nunca fala de perfeição. Sempre que a gente escuta isso, eu tenho sempre uns CEOs, amigos, que falam, Inácio, eu não dou bom dia mesmo, porque tem dia que eu tô de saco cheio, eu tenho conta para pagar, a minha cabeça história, conta isso que tá tudo no nosso nome. Eu tô contando aqui. Só que existe técnica, existe procedimento, existe tratamento. Tá, queridão, é só isso. Eu falo isso para eles que eles ficam bravos. Né? Eu tenho um cara aqui que eu não posso falar o nome dele. Então, mas o que eu quero dizer, Inácio, é o seguinte, que às vezes um ambiente muito bom é para deixar o cara lá o tempo todo, para o cara ficar 20 horas na empresa. Mas você acha isso ruim? Para o cara ficar 20 horas na empresa? Cara, à disposição para qualquer momento que você precisar. Você acha isso é escravidão, né? Então você prefere um ambiente ruim? Não. Eu estou falando dos extremos, né? Isso aí. Eu estou falando dos extremos. Quer dizer, né? pode ter um ambiente criado propositalmente, com um cara de feliz, para o cara ficar lá o tempo todo. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Mas eu acho que você tem total razão nisso. Porque ambientes leves você não percebe quanto tempo você passa lá. Então. Eu estou com vários projetos, alguns projetos na Scania e na Smart. São duas empresas que você entra e você fala assim, cara,
para que eu vou embora? Eles têm um co-work de alto nível. Você não quer ir embora. Desde alimentação ao que você precisar. É ambiente para fazer vídeo, é ambiente para você descansar. E é tranquilo. Você se sente bem de estar lá, né? É ambiente, é tranquilo. Sim. Você ver um gerente tirando uma soneca ali, mas assim, para dar aquela, para recompor. Então é o processo que muda. Então assim, o cara tem demanda. Ele sabe que ele tem demanda e agenda. Então dar aquelas descansadas, ser um ambiente um pouquinho mais frouxo, o que acontece? Você consegue levar o ano, né? Você consegue levar 2 anos e não simplesmente chegar em outubro, a sua equipe está esbagaçada e você fala assim, nossa gente, dá dó de olhar essas pessoas arrastando o mundo nas costas. Sim. Uma pressão às vezes excessiva, né? E eu sei que não é fácil, tá, gente? Eu sempre gosto de fazer a meia-culpa aqui e eu sei que não é fácil estar na pele de um CEO, de um diretor, de um empreendedor, de um dono, né? Porque tem gente que só é dono. Eu sei que não é fácil, mas a gente vai falar mais umas 500 vezes. É possível a gente buscar ferramentas. Perfeito. Quando você fala em neurociência, o que você pode trazer de neurociência para a gente em gerir pessoas? Legal. Um ponto importante quando a gente entra nessa ideia, inclusive o que o Bernardo comentou agora, nessa questão do ambiente, qual que é o ambiente mais propício para um bom desempenho ou para um bom resultado, o antifrágil, o oposto dele é o frágil. Então o frágil, o que seria o frágil? Uma organização ou uma liderança que quando é submetida ao estresse, à pressão, ela não resiste. Ela toma as piores decisões, toma as piores atitudes, né? O meio termo é o robusto. Aí sim é o forte, é o resiliente. A gente costuma falar da fênix, né? Ressurge da cinza. Ele é o meio termo. Porque o resiliente é sofrer o impacto e voltar no estado original. Então o resiliente resiste. O antifrágil cresce no problema. Então a grande diferença da liderança antifrágil é uma liderança que começa a gostar do problema, que entende que o problema faz bem. Então, quando você entende que o problema sempre vai fazer você crescer, sabe aquela frase que a gente fala, tem males que vêm para o bem? O antifrágil entende que não é que tem males que vêm para o bem, todos os males vêm para o bem, se você souber como atuar. Então, você começa a aprender a gostar do problema. Por quê? O problema faz você tanto solucionar aquele fato, aquele evento que aconteceu, mas trazer novidades que talvez você não teria se não tivesse ocorrido aquele problema. E aí entra um pouco a neurociência, que foi esse questionamento. Uma das grandes técnicas da neurociência é quando você começa a aplicar essa busca por melhoria. Quando você tem um problema e você força a entender o que aquele problema trouxe de bom, você usa o córtex pré-frontal, né? Essa parte da frente do cérebro, responsável por decisões, responsável pela parte lógica mesmo do negócio. E isso tem que ser exercitado. O cérebro é um músculo. Então, se você não exercita esse tipo de músculo, essa parte do teu cérebro, ela vai perdendo essa eficiência, né? Então, a gente começa com uma das partes da neurociência, quando a gente traz, por exemplo, o tema neuroplasticidade, que é a capacidade do líder de mudar o que ele pensa, mudar a forma como ele vê uma situação. Então, aquilo que a gente estava falando antes, daquele líder antigo, que tem aquela ideia tudo na imposição, ele tem uma ideia formada, mas isso pode ser mudado por meio da neuroplasticidade. Mas você já viu isso acontecer? Porque o tempo deve todo. ser muito difícil, né? Não, pelo contrário, o tempo todo. Por exemplo, eu tenho casos recentes agora de turmas que a gente faz de 2 finais de semana. São aulas em 2 sábados. E quando termina essa aula, a gente colhe o feedback de cada um dos participantes. E aí os líderes, porque eu treino sempre líderes, né? Eles trazem esse feedback. Pô, como mudou a minha visão sobre a situação, como eu pensava antes e como eu entendo agora. O quanto eu vou respeitar melhor minha equipe agora, o quanto eu vou aprender a ouvir melhor minha equipe. Porque a grande maioria dos líderes pensam que ele está lá para falar, para impor. Não para ouvir, né? E não para ouvir. Então a gente começa o treinamento, a metodologia liderança antifrágil, com o módulo comunicação. E o comunicação é diferente de falar, está mais em ouvir do que falar. Então quando um líder entende que ele tem que ter essa habilidade de ouvir, ele começa a coletar as melhores ideias, situações que ele pode usar como uma inovação, mas ele só tem isso quando ele desarma e para ouvir a equipe dele. Então, muitas das vezes eu percebo isso, que as soluções boas vêm da equipe, mas o líder acaba não parando para ouvir isso. Agora,
talvez o líder sendo também um funcionário de uma graduação maior dentro da empresa, talvez ele entenda melhor e consiga mudar essa cabeça do que o cara que é dono, não é? Sim, o cara que faz é dono, sentido. ele fala assim, faz 15 anos que eu faço assim, agora esse cara veio aí falar para eu mudar? Que Faz história é sentido, essa? Bernardo. A gente recentemente, Não é? nessa turma que eu comentei com vocês, que eu fiz agora em 2 sábados, aconteceu isso e foi bem bacana, porque o dono da empresa resolveu participar do evento. E isso é raro, porque a grande maioria ele coloca todos os gestores E dele, ele não vai. mas ele não vai. É. E nesse caso foi diferente, porque tanto o proprietário quanto a proprietária, um casal, ambos participaram do evento, do curso. E no final, eles dando o depoimento deles foi muito bacana. Principalmente o proprietário. Ele pediu desculpa para a equipe dele. Ele falou: a forma como eu trabalhei com vocês o período todo foi errado. Eu aprendi Então, agora se que tudo. tratou. Exatamente, ele Quando se eu falo tratou. se tratou, é um pseudônimo, um apelido que eu dou e que a gente brinca isso bastante na psicanálise, né? E É que a geração de hoje, Nasce, fala mudar o mindset. o mas assim, Não é se tratar. Eu não me tratei, eu mudei meu mindset. Pô, que seja, né? Eu acho bonito o mindset também. Agora, essa questão, né, quando a gente trabalha a comunicação em empresa e tal, eu falo que se fala muito hoje da comunicação não violenta, né? Isso. E aí tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, um livrinho curto aí, que ele fala pra gente, o primeiro exercício, reveja a sua educação. Como você trata as pessoas e como você gostaria de se tratar. Então pegue uma folha, perceba como que você trata as pessoas e como... Não é um exercício fácil, parece. Simples, Você né? acredita que 98% não consegue fazer esse exercício, sendo CEO ou dono da empresa. Sabe por quê? Ego. Que ele fala assim, as pessoas aqui merecem que eu fale assim com elas. Então assim, aí ela precisa realmente vir para uma terapia e trabalhar isso. Porque na realidade ela está transferindo alguma coisa dela para as pessoas. Que ela fala assim, as pessoas merecem serem tratadas aqui. Porque aqui elas não dão valor, elas são incompetentes. E quem contratou todas aquelas pessoas? Exato. As pessoas que estão Ele lá há mesmo muito que tempo. trouxe, Quem né? é o incompetente é ele, cara. É Exato. isso. Sabe Agora, como que eu costumo quebrar isso? Eu trago um pouco da parte da engenharia, que é trazer números. Porque é esse pessoal que tem a cabeça mais fechada, que tem essa dificuldade de mudança, cede quando vê número. dá um exemplo para nós. Por exemplo, quando você pega uma estatística mostrando estudos, quando a gente entra até no tema neurociência, né? E aí eu mostro um número para ele do resultado de uma empresa que trabalha com mais felicidade, que o funcionário trabalha sendo respeitado principalmente. Talvez essa é a palavra principal, respeito, porque é diferente de não ter cobrança, não ter pressão. Tanto que o foco da liderança antifrágil é a pressão. Tem que ter pressão, só que com respeito, com muito respeito. E isso hoje tem estudos muito legais sobre isso. E quando eu mostro esses números, aí ele começa a ceder. Porque ele falou, opa, peraí, esse é o resultado de uma empresa que não tem isso, que não tem respeito, que não trabalha o pessoal numa felicidade. Sim. Esse é o resultado. E esse é de uma empresa que trabalha com respeito. Muita gente Isso acha muda. que a gente está no mundo de Bob ainda, né? Eu acho que está mudando, mas é até isso. Mas sabe o que está mudando, Inácio? É processo trabalhista. Hoje em dia, os caras ficam com medo de falar abertamente alguma coisa no meio, Também, de todo também. mundo. A gente trouxe o Marcos Goffredo. Abraço, Marcão. Ele veio aqui, né? A gente falou bastante sobre processos trabalhistas. O Marcão, olha a intimidade. Doutor Marcos Goffredo. A sua intimidade eu percebi que você quase chamou ele de mamar, né? Mamarquinho. Não, aí também não. Aí é demais, né, cara? Então, Mas hoje em dia, acho que as pessoas estão, como ele falou aqui, as pessoas estão mais, elas sabem mais os direitos que ela tem. E sabe que um cara falando isso para ela no meio de todo mundo, isso gera um desconforto, gera um processo. Então, talvez muito dessa mudança de mindset seja o cara até por dentro ele se dói, né? Ele quer bater na mesa, mas ele se segura porque fica com medo de processo, né, Inácio? Então, eu concordo plenamente, mas essa reflexão que esse livro faz, de a gente mostrar como que a gente age com pessoas e o que seria educação, eu acho que é um choque realmente,
E essa repetição terapêutica, em algum momento, ela precisa te trazer, porque você se torna uma pessoa onde as pessoas começam a buscar outras possibilidades. Eu quero que você fale disso e muito mais, mas depois vamos fazer o nosso Hora do Jabá com o Ale Bernardo? Opa, precisamos faturar, né, Inácio? Porque senão eu vou ter que bater na mesa aqui. E eu vou ficar frágil. Todos nós vamos ficar frágeis. É isso aí, pessoas. Vamos falar da Trastevere. A Trastevere é um escritório que faz a sua cidadania italiana, fica aqui em Santo André. São mais de 5.000 cidadanias feitas aqui no Grande ABC e no Brasil inteiro, incluindo a nossa conterrânea Dani Calabrese, Inácio. Muito bem, a Dani Calabrese falou que vai estar aqui, fechando o programa do ano. É isso aí, gente. Você então, vê como eu tenho fé, né? Todo mês eu jogo ela para um... Você joga mais para frente, né? É mentira, gente. Ela não vai... Nunca falou que ia vir. Mas eu falo, ela vem. Vai vir. Vai vir. Até o final do ano ela vem. É, isso é porque o universo conspira, né, Inácio? E aí, gente, você não faça sua cidadania italiana aí sozinho, né? Tem muito picareta no mercado. Procura uma empresa séria que já fez aí muitas cidadanias. Se você também não sabe a sua descendência, Inácio, porque pode ser que grau? Cara, tem o avô, bisavô, tataravô, quaquaravô, quinquaravô e a entidade espiritual. Porque chega uma hora que o cara vira um ser de luz, né? Que, meu Deus. Então, se o ser de luz era descendente italiano, você pode pedir a sua cidadania também. Eles puxam sua árvore genealógica. Faça isso, cidadania, com a Trastevere, doutor Inácio. Muito e a Trastevere deixou aqui para você. Poxa, que legal. Muito obrigado. Você é descendente italiano ou não, Ana? Eu sou, de italiano e de espanhol. Então, ó, tem aí o seu passaporte, tem um aí para você viajar. Aí tem um TCC aí dentro. É. Que legal. Só não tem a passagem para Itália, ainda não tem. Trastevere, Inácio. Muito bem, Zoiwell. Gente, imagina você dando aquele upgrade nos seus uniformes dos seus colaboradores, ou se você faz eventos, enfim, pense naquela galera falando assim, nossa, olha, eu estou feliz, assim como nós estamos hoje. A gente gosta do uniforme, a gente vai passear. Inclusive, minha esposa até fala assim, eu não acredito que você vai sair comigo de novo com a camisa do podcast. Eu só ando com ela por aí também, né? Então, gente, mas a gente tem mais de meia dúzia, tá? De lava. Nós é limpinho, tá? E a Zoe Web, você pode conversar com eles, aí tem todos os contatos dele. Mas se você quiser ter a nossa camiseta, tem São Bernardo, Santo André, Grande ABC, Mauá, Ribeirão Pires, enfim, Diadema, Paranapiacaba. Escolha a cidade que você curte e vamos falar, eu amo a minha cidade. Esse é o nosso lema, de fomentar as cidades aqui do Grande ABC. O QR Code está aí, camisetas a partir de R$ 58,90. E lembrando, o Bernardão vai falar um pouquinho mais. Os nossos fios da camiseta agora é ecológico, é isso mesmo? É isso aí, malhas feitas com 50% de poliéster reciclado de garrafa PET, Inácio. Quantas garrafas para sair uma camiseta? Para cada camiseta, utiliza 4, em média, né? 4 garrafas PET, Inácio. Toma 0 para não engordar, porque senão não adianta você ter um monte de camiseta e tá gordinho aí. O plástico é derretido, transformado em fibra de poliéster, bem legal, bem ecológica, né, Inácio? Zoiware é isso. Olha aí, o QR Code está aí, camisetas a partir de R$ 58,90. Vamos comprar uma para ajudar a firma, vai? É isso aí. Opa! E ela sabendo que o engenheiro, o master, está aqui. Que legal! Essa você precisa abrir, porque senão eles não pagam que bacana. o patrocínio. Vê se você... Super legal, hein? Ó, deram de Grande ABC para você. Nós pegamos PP para você, tá? Vai ficar baby look. Olha que legal, meu. Olha, ficou legal, hein? Olha aí, isso pessoal. Aí. Eu amo o Grande ABC. Esse aí você pode usar com gosto, viu? E eu amo o ABC mesmo, ó. Combinou. Show de bola. Ótimo. É isso aí. Zoiware. Vamos falar também, Inácio, da Cervejaria Órbita. A Cervejaria Órbita é uma cervejaria artesanal aqui do Grande ABC também, fica em Ribeirão Pires. São 7 tipos de sabores diferentes de cerveja, Inácio, e cada uma é nome de um planeta do Sistema Solar.
Sabia disso? Que bom, cara. E eu sei que você já foi de Vênus a Plutão várias vezes, Inácio. Fui algumas vezes. Foi e voltou. Foi. Qual planeta você gosta mais, Cara, Inácio? eu gosto mais do planeta APA. Da APA, que é o planeta Marte, Inácio. Planeta Marte. Estamos prestes a ir a Marte com Elon Musk, hein? Porra. Falava que, né? A gente falava que foguete não dá ré. Você viu essa semana passada? Ele Eu fez vi, cara. Foguete O dá ré, foguete velho. deu ré, cara. É isso aí. Então, Cervejaria Órbita, entra aí, ó. No QR Code tá aparecendo para você. Vai uma cerveja Órbita geladinha aí para sua casa. Qualquer sabor de cerveja, qualquer planeta. Chega aí, Inácio. E temos o nossa cereja do bolo, né? E que rufem os tambores, porque a partir de agora você está vendo a nova versão, a Talk Beer, a cerveja do ABC Talk, com as nossas pitadas ácidas. Ácidas. Felizes. Enfim, né, velho? A Talk Beer é uma Red Ale. A Red Ale é uma cerveja que nem é tão ácida e nem tão leve assim como a ABC Talk, entendeu? Agora, assim, a gente vai dar de presente pra você. A gente sabe que você não bebe, mas seu irmão tá aí, ó. Você já pode entregar pra ele, entendeu? Maravilha. É uma Talk Beer pra você. Aí, Dan. Uma Red Ale, uma cerveja meio avermelhada. Mas já assim. passa pra ele pra não dar tentação, tá? Não... O que mais, Inácio? Fogaça sobre rodas, gente. Quando eu penso em fogaça sobre rodas, parece aquele sonho que eu tô em casa, vai vir uma fogaça com roda, vai entrar em casa e eu vou comer uma fogaça. Lógico, eu vou tirar as rodinhas, porque não comer fogaça com rodinhas não dá. Mas, porém, entretanto, sendo que na outra linha travessão, é a fogaça. Sabe aquela fogaça que você vê lá no Bexiga? Que você fala, nossa, a fogaça da Queropita. Gente, tem aqui, ó, no ABC em São Caetano. Tá aí o QR Code, você pode chamar pelo WhatsApp. Fogaça sobre rodas. Você vai ficar encantado pelos recheios. Se você pedir agora, de terça a quinta somente essa promoção, uma fogaça falando que é do ABC Talk Podcast, você está nos assistindo e vai comer agora, você vai ganhar uma de chocolate de presente. Beleza? Fogaça sobre rodas. É isso aí, Avenida Goiás, 3311, bairro Barcelona, em São Caetano do Sul. A fogaça a gente não tem pra dar, porque a gente já comeu, viu? Já foi? Já foi. Deixa eu só dar uma interagida aqui com o pessoal, você tá meio rouquinho. Vai lá. Então, assim, a Priscila Carneiro Gonzaga, ansiosos para começar, mas já começamos, hein, Priscila? Você falou, Priscila, você falou que ia vir aqui dar um abraço, conhecer a gente, e não veio. Eu só conheço a Priscila pelo vídeo, cara. É sua cunhada? Ela é minha cunhada. Um abraço, viu, cunhada? A Sônia Moreira tá mandando um oizinho. A Bianca Nunes. Conhece a Bianca Nunes? Conheço essa. Ela é uma professora de dança famosa, hein? A Milena Produtora. Milena Produtora, um grande abraço. Deve ser de um podcast. De qual região, Bernardo? A Milena? Sorocaba. Grande quiz demais podcast. Muito legal. Alcido Fernanda, Sônia Moreira. Danilo Nunes, boa noite. Boa noite. André Buzanin. André da Zoe. Muito bem. Boa noite, meus amigos. Excelente podcast. Juntos sempre com vocês. Muito abraço, obrigado. André. Décio Valente, boa noite a todos do podcast. Carlos de Castro Toledo, ótima noite. Sucesso, Vini. Conhece o Carlos de Castro? Conheço. Esse é meu parceiro no projeto Liderança Antifrágil. Antônio Inácio, que sou eu, falando assim. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. É o papai, Inácio, não é não? Não, sou eu. É você? É que eu sou o Júnior. Conjunto Jack. Beleza, pessoal? Beleza. Meu nome é Jefferson, dono desse canal. Pô, beleza. Deve ser Gic, né? Não 2 sei. Es. É o Mundo Geek. Mundo Sim. Geek. Já ouvi falar, hein? Ele trabalha com o pessoal de games. Sim, ouvi falar muito. Aqui tá Conjunto... Desculpa, eu não Conjunto sei. Geek. É Geek, né? Milena Produtora, parabéns a todos pela entrevista. Carlos de Castro, bom humor. Podemos não ter toda manhã, mas gentileza e empatia se pode desenvolver. Oh, que sabedoria, hein? Olha, vou trazer você para dar um treinamento pro meu carrinho de pipoca aqui, que eu sou diretor. O Wallace está falando assim, boa noite a todos. Em 2023 tive a honra de fundar a ISO 9001 na organização Vale dos Metais. Juntamente com o Vinícius Nunes e toda a sua equipe. Vale dos Metais. E por enquanto só aqui 120 pessoas nos assistindo.
Beijão. Manda aí um recadinho aqui pra gente saber que você não é um fantasma, tá bom? Obrigado aí, gente. Ô, Vini, então quer dizer, né? A gente estava falando antes do nosso jabás, é na crise que se cresce, cara? É na crise que se cresce. Não existe crescimento na zona de conforto, né? Está muito em alta, né? Todos falam disso agora, mas é bem por aí mesmo. Precisamos dos problemas, precisamos da dificuldade para o crescimento, faz parte, né? E quanto mais equilibrado tiver a parte emocional, que é o que a gente estava conversando anteriormente, né? A gestão emocional, melhor para isso acontecer. Tem alguns estudos do Daniel Goleman, eu falo sempre disso lá no nosso podcast, ele provou nesses estudos que o resultado de uma liderança bem-sucedida, 85% está relacionado à inteligência emocional e 15% ao QI. Então, isso é um número assim bastante alarmante, né, que mostra o quanto a parte emocional faz sentido nesse momento da pressão, no momento da crise, para que saibamos tomar boas decisões, né? Tem um exemplo que um grande professor, você já ouviu falar dele, o nosso amigo Vair Viveiros? Não, acho que nunca ouvi falar, Inácio. Brincadeira, Vair. Você viu, Vair, que você merece? O Vair Viveiros é um grande mestre da gestão de pessoas, foi um grande mestre meu, inclusive. E ele falava que tem uma coisa que é assim, se eu não tiver admiração por você, eu não vou te dar resultado. Eu tenho que te admirar. Agora, como admirar um líder? Esse líder tem que me dar um bom retorno, né? E aí eu queria colocar uma pimenta e virar uma pergunta isso. A questão dos livros, que falava assim que a gente tinha 6 pilares, os livros de gestão de pessoas, que nós tínhamos 6 pilares importantes, que ter um bom recrutamento, ter uma boa descrição de cargos, ter bons treinamentos, avaliações, feedbacks, ter esses pilares. Já tem coisas mais modernas ou esses pilares ainda sustentam a boa empresa? Boa. Esses pilares ainda sustentam, não tem muito por onde fugir, né? O que tem agora é algum acréscimo em relação a esse conteúdo, né? Em relação a esse conhecimento. Por exemplo, quando o professor perguntou anteriormente da neurociência, hoje existem alguns estudos que provam, por exemplo, o poder da gratidão. O quanto a gratidão faz bem no cérebro de quem sente a gratidão. E isso também já é provado. A neurociência traz esses números. Então, são alguns incrementos, vamos dizer assim, que a gente consegue implementar hoje numa empresa que não tinha isso pouco tempo atrás. E precisa. Então, um líder que sente gratidão pela própria equipe, muitas vezes até por ele mesmo, pelo resultado dele, pelo desempenho dele, pela dedicação dele, isso vai fazer um bem no cérebro dele. E isso vai repercutir na equipe. Então, é mais um exemplo de como os estudos mais modernos, as pesquisas, né, trazem melhorias para os líderes no momento de pressão, no momento de crise, nessa parte onde normalmente a pessoa perde a cabeça, perde aquele raciocínio lógico. A gente costuma trazer a ideia da amígdala. Não sei se vocês já ouviram falar do sequestro da amígdala. Não. Alguns estudos mostram que quando a pessoa toma aquela atitude totalmente fora do normal, que ela faz alguma coisa totalmente surreal, que depois ela mesma vai pensar, o que eu fiz, né? Passei do ponto, né? Passei do ponto. Esse passou do ponto, esse agiu instintivamente, é estudado como o sequestro da amígdala, que é uma parte que gera ali as nossas emoções. E todos nós temos isso, todos, sem exceção, pelo próprio instinto mesmo, né? É uma forma de salvação, até de proteção do ser humano. O teu instinto animal ali te proteger e fazer você agir rápido. Só que esse agir rápido é um problema, porque é a tua amígdala agindo ao invés do teu córtex pré-frontal. Mas isso não seria por um dos problemas? É aquela coisa, em qualquer relacionamento, Bernardo, a gente vai jogando embaixo do tapete. Eu não tenho bons procedimentos. Eu sou o cara que gosta de reunião. Eu gosto de reunião. Uhum. Não aquela reunião para fazer outra reunião, para ver se é outra reunião, para ver se é outra reunião. Né? Mas assim, eu gosto de reunião, gosto de entender, gosto de feedback, gosto de saber o que está acontecendo, gosto de acompanhar as coisas. As pessoas não gostam muito disso, tá? E cada vez elas querem menos essa coisa do acompanhamento, de reuniões e até mesmo aquelas reuniões mais rápidas. Eu estou falando aqui mais genérico, depois você fala os termos técnicos aí, você é o convidado.
eu percebo que isso ajuda muito a colocar o trem no trilho. Agora, quando o trem só fica fora do trilho, aí o gestor, ele acorda um dia querendo pôr o trem no trilho. Ali, o que ele faz? Ele vai surtar. Uma que ele não aguenta pegar o trem e colocar no trilho. E aí é só desgaste, ele vai xingar todo mundo e ele não vai conseguir fazer isso. E aí uma frustração leva a outra frustração. Conclusão, é ladeira abaixo, né? Então eu fiz só uma parte aqui para as pessoas pegarem um pouco. O que você pode comentar sobre isso? Mas é perfeita, mestre, essa colocação. Esse comentário que a gente recebeu agora do Wallace, né, que fala da implementação da ISO na empresa dele, na Vale dos Metais, é um case bem legal sobre esse tema. Porque é uma indústria metalúrgica que, para começar a melhorar o processo, o primeiro ponto foi a implementação de um sistema de gestão, de uma ISO. Então, uma ISO, uma padronização do processo, é o básico do básico, né, mestre? Não tem como alguém querer melhorar o que não é padronizado. Entendi. Então, o grande primeiro ponto de uma indústria ou de um comércio, não importa a organização, primeiro grande ponto a gente trabalha pela padronização. Definição de processos, estabilização do processo, para depois ele poder vir para uma melhoria. Sim. Então, quando não tem isso, acontece o que o professor falou, vira uma desordem, né? Vira uma briga, uma discussão, muitas vezes porque não tem nem o certo escrito. Qual é o certo? Eu costumo sempre falar isso. Teve um problema na empresa. A gente chama de não conformidade, né? Desvio ou não conformidade. Então teve uma falha, mas a pergunta é, qual era o certo? O certo está escrito? Está. Então vamos entender por que não cumprimos o que está escrito. Mas o primeiro momento é ter aquilo definido, ter aquilo em procedimento. E hoje eu atendo indústrias grandes que ainda não tem isso, não tem procedimento. Nós estamos em 2024, tem indústrias até do segmento alimentício que não tem procedimento. Não tem um padrão de como fazer o processo. Então não tem como. Se não começar pela padronização, vai ter mesmo problema de gestão de pessoas, discussão, por não ter nenhum padrão. E aí é crítico, né? E a gente vê isso numa indústria, por exemplo, alimentícia, indústria têxtil, as mais variadas. Onde tem isso muito bem? Na indústria automotiva. Então a indústria automotiva, a própria área, a medicina também, é muito forte em questão de procedimento, mas a grande maioria dos outros segmentos ainda não. E na área de educação? Também não. Eu tenho alguns clientes que agora, empresas grandes, né, na área da educação, que agora estão começando a trazer procedimentos. Para todos os departamentos da empresa, desde a área de compras, a área de vendas, né, onde fecha os contratos com os alunos, principalmente as aulas, né? Então, tem ali um guia do professor, a estrutura que ele tem que passar, mas não tem um procedimento de como fazer isso. E aí gera aquele cada um faz de um jeito. É igual padaria, né? Que a gente vai na padaria, você vai, daqui a pouco mudou o pão. Fala, por que mudou o pão? Ele fala, porque eu troquei o padeiro. Então ele só faz pão e não tem a receita do pão. Trocou o padeiro, troca o pão. Isso eu vejo em todos os segmentos, a falta do procedimento. E aí tem uma frase muito legal que eu gosto e uso muito, uma frase do Deming, pai da administração moderna, né? Ele fala, o que não é medido não é gerenciado. Então não tem como. A primeira forma é você medir o que faz para poder começar a gerenciar, né? E aí entra uma ISO, entra a padronização, gestão, para depois a gente poder estimular a falha para ter as melhorias. Porque fala, pô, e onde vai surgir a falha? Onde que a falha entra? Na experimentação, na inovação. Tem um livro muito bom de indicadores de desempenho na educação que depois a gente pode falar para ele, né, Nasp? Poxa, eu faço assessoria de imprensa desse projeto. Inclusive, você poderia ver um dia, se você achar bacana, levar isso lá para o seu podcast para falar disso, que vai ser bem legal. Vai agregar lá para eles, né, Bernardo? Ô Vinícius, a gente voltou a falar do cara mais rígido, né? Que nem o Inácio falou, o cara quer botar o trem no trilho, de uma hora para outra vai surtar. E o permissivo demais? E aquele líder que deixa tudo acontecer e não que tem medo de demitir, ou de falar, ou de chamar a atenção de alguém, mas o cara que deixa. Também não tem bons resultados, né? Aquilo que a gente falou anteriormente dos extremos, né? Precisa ter um equilíbrio. Porque você ser bonzinho demais também não dá, não né? funciona. Então, e aí o grande problema, acho que de hoje em dia, é você conseguir achar esse meio termo. Você ter a sua autoridade sem ser
mal educado, sem ser ríspido, mas não ser permissivo demais também, né? Você agradar a pessoa, saber que ela está talvez fazendo algum procedimento errado e você saber falar isso de um jeito que não seja assim, poxa vida, verdade, poxa, que pena, da próxima vez você vai fazer melhor. É isso aí. Então, esse tipo de liderança também não tem pior, resultado. Cara? Qual que é pior? Esse talvez é pior do que aquele muito rígido, muito robusto. Esse ainda é pior. Embora esse pelo menos tenha respeito pelas pessoas, né? Olhando por esse lado do respeito, esse ainda tem isso. Mas falando em resultados, esse tem menos ainda do que aquele mais impositivo, mais duro. A grande questão está, como vocês trouxeram, essa ideia do equilíbrio, né? De conseguir fazer uma gestão ali equilibrada. Mas isso é a pergunta de $1 milhão, né, cara? Exatamente. Como achar esse equilíbrio, né, cara? O grande ponto é usar ferramentas. A gente tem muita ferramenta hoje, muita técnica. Dá uns exemplos aí. Por exemplo, quando a gente está falando de tratativa de problemas, vamos falar dos problemas, né? Vamos falar do caos, do momento de crise. Existem ferramentas muito boas para análise de causa do problema. Muito boas, por exemplo, desde um diagrama de Ishikawa, 5 porquês. Não sei se o pessoal que está assistindo conhece. Por exemplo, o diagrama de Ishikawa, ele é conhecido como espinha de peixe. Sim. E ele é uma metodologia que vai te mostrar o caminho de onde está a causa do problema. E aí, uma primeira ferramenta. Uma outra, os 5 porquês, onde você vai mergulhando mais a fundo naquele porquê que você identificou lá no Ishikawa. Aí você identificou a causa do problema. Quando você vai lá e vai tratar essa causa, você está atacando com uma ação corretiva, um plano de ação corretiva. A grande maioria das empresas, pelo que eu vejo aí pelo Brasil, não chega nem a tratar uma ação corretiva. Eles param na ação de contenção. Então, teve um problema? Contém o problema. Teve outro problema? Contém o problema. E vive de contenção, o famoso enxugar gelo. Então ele fala, mas esse problema já aconteceu antes. E vai continuar acontecendo. Porque ele não identificou a causa e não tratou a causa. Porque não conhece essas ferramentas básicas de gestão. Precisa ter métrica. Precisa, tudo precisa ter métrica e as ferramentas. Então, aplicar esse de identificar a causa. Vai identificar a causa. Se você fizer um plano de ação, vai eliminar a causa do problema. E até então você não está fazendo mais do que obrigação. A grande sacada da liderança antifrágil vai um pouco além. Você eliminar aquelas que não foram a causa. E aí você está inovando, você está trazendo uma robustez, uma proteção para a empresa de algo que ainda não foi o problema. Então você está usando o problema como um trampolim de crescimento. Você acha a causa, trata a causa daquele problema, fez o básico. Agora, se você tratar todas as outras prováveis causas que não foram, você está evoluindo a tua empresa. Ela está crescendo porque teve aquele problema. Então é técnica, né? Deixa eu só complementar, Inácio. Mas assim, eu acho que a grande maioria das empresas, talvez que até você atenda, ela não tem essa métrica. Na hora que você chega lá para identificar um possível problema, ela não fez métrica nenhuma, cara. Você vai ter que começar de agora a fazer isso, né? E aí, cara? É isso, Bernardo. Perfeito. Você falou exatamente o que acontece. O grande ponto é começar registrando as falhas. E quando eu levo isso para o cliente, ele fala, pô, Vini, mas se eu escrever toda a falha que aconteceu, vai dar 30, 40 falhas no mês. É isso. Porque hoje você tem essas falhas, só que você está fingindo que não vê. Como o mestre Inácio falou, está jogando embaixo do tapete e finge que não vê. Quando você começa a mensurar as falhas, é o primeiro grande segredo. Porque o número assusta. E você vai ver que por mês dá 40, 50 falhas numa indústria. E aí você consegue traçar uma curva ABC para poder saber onde eu tenho que atacar, qual desses problemas, porque não dá para resolver todos, impossível, e nem devemos. Aí você prioriza. Prioriza. E aí você vai pegar a falha A ou a B e vamos fazer um plano de ação robusto, reunião para ouvir a opinião dos outros, investigar a causa. O processo é bastante moroso, lento, não é fácil. A grande maioria das empresas começa com essa falha de não ter a mensuração, e a outra que tem a mensuração e começa a resolver, apanha para achar a verdadeira causa do problema. Então ela continua patinando e caindo naquela falha porque não achou a causa. Porque faltou métrica lá atrás, né? Isso aí, faltou a métrica lá atrás. Se ela tivesse começado a medir, talvez agora ela já saberia. Isso aí, a medição é o início de tudo mesmo. Não tem como. Eu escuto muitas pessoas falando desses tempos, né, que a gente ficou aí na universidade, via muitos donos de empresas lá fazendo a graduação de gestão de pessoas. Muitas pessoas largam no meio do caminho e falam assim, vamos colocar no modo automático porque são muitas variáveis. Só que o modo automático,
ele não imagina o quanto isso é ruim para ele. Agora, quando a gente percebe, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também, quando a gente percebe que as pessoas não têm um plano, um planejamento para as suas áreas, e elas não conseguem unir essas áreas para elas conversarem, né? Que é uma coisa muito básica. Aí nós temos problema de falta de tempo, né? Por isso que eu falo isso na educação. Na universidade a gente tinha um problema muito sério. Como que eu vou pegar o comercial, os professores estão dando aula, o outro é da portaria, então na parte de educação a gente tinha que fazer aquelas paradas pedagógicas, mas nos lugares que eu passei que tinha isso, tinha melhores resultados. A gente tinha, as pessoas eram mais leves e a convivência era melhor, porque lidar com a educação, lidar com pessoas é um fardo pesado. As pessoas chegam com energias, com frustrações, com seus problemas. Os funcionários tem dia que estão bem, tem dia que não estão. Colaboradores, tem um lugar que chama de colaboradores, eu prefiro. E como que você vê isso? Porque não é fácil parar tudo e falar assim, vamos arrumar. Você já deu umas dicas, mas você entendeu o que eu quis dizer aqui? Sim, mestre. Entendi bem essa ideia e faz todo sentido, porque a comunicação, como a gente começou a conversa, né, é um dos pontos cruciais, ouvir as pessoas, ter esse feedback, né, da equipe, de todos os participantes da organização. Isso é muito raro mesmo. O tempo é sempre curto para todo mundo. A indústria também tem sofrido desse problema e a gente começa a solucionar com reuniões mais bem pautadas, reuniões curtas, como o professor trouxe anteriormente. Tem um nome aí bonito, não tem? Para aquelas reuniõezinhas do dia. Sim, uma reunião rápida. Hoje tem muitas empresas fazendo até reunião de pé, né? O pessoal nem senta, faz a reunião de pé para ela ser uma reunião rápida. Isso não sei se traz muito resultado, mas a ideia de ter uma reunião muito bem pautada, curta, com objetivos, isso faz bastante diferença, né? Quando o pessoal sabe que vai para uma reunião para fazer o quê? Qual é a discussão daquela reunião? Eu percebo que muitas reuniões que existem, as pessoas entram na reunião sem saber para que elas foram para a reunião e elas saem entendendo menos ainda. Fala, meu Deus, não entendi nada porque eu estava nessa reunião. Não tem encaminhamento, prazo e acompanhamento, né? Isso aí. Então, se a pessoa for preparada antes, se ela souber do que vai ser tratado, se ela se preparar para isso, a gente sempre pede para trazer dados. Então, traga a sua opinião sobre esse assunto, traga seus dados e vamos colocar isso na mesa e vamos discutir. Vira uma reunião muito mais produtiva, onde cada um coloca seu ponto de vista e aí a gente sai dali com algum resultado. Eu costumo falar com o pessoal, se você fez uma reunião e você saiu da reunião sem uma ata, não fez uma reunião. Pode descartar, porque não vai valer para nada. Porque vai sair dali, cada um com alguma coisa na cabeça, mas meia hora depois já todo mundo esqueceu. Porque vai apagando fogo, né? Exatamente, está tudo acontecendo. Então, se você sai da reunião, está só perdendo tempo. Se não sair da reunião com uma ata bem definida, quem vai fazer o quê, quando, onde, como, que é o famoso 5W2Hs, mais uma ferramenta de gestão. Precisa disso, porque cada um vai sair totalmente direcionado, sabendo exatamente qual é o teu papel naquele assunto. A pessoa se sente importante por ter colaborado, né, por ela ter levado a opinião dela, e isso faz ela querer mais da próxima reunião. Quando ela percebe que ela também teve a opinião dela, a voz dela foi ouvida, né? Eu acho engraçado, né, quando a gente tinha aquelas reuniões grandes e só dois falavam o ano inteiro e o restante só ficava assim. Por quê? E depende do tamanho da empresa. Às vezes é o dono que fica falando lá o tempo todo. Todo mundo fica assim. Vira uma palestra, né? Quando vai acabar? Aí você põe a mão aqui e os seus reais problemas do que você tem, você não resolve nenhum, né? Muito. Um abraço para todos os nossos diretores aí, ó. Só falavam, hein, gente? Era mais normal. Vamos chegar na terceira idade, porque você pode fazer isso que eu fiz agora. Você sabe que agora, foi em agosto, a nossa convenção do Educandário, agosto, né? Isso. Em agosto, a gente, aqui no Educandário, a gente fez uma convenção, a gente tira todos os colaboradores daqui e a gente contratou uma orquestra. E aí, o maestro na orquestra, ele ia simulando problemas. Então, por exemplo, faltou tal instrumento. Olha como a música deu errado. Entendeu? Então, olha a sua importância se você faltar, olha que problema que pode dar num todo. Você faz parte da música, né? E aí, um instrumento tocando errado, fora do tom.
Mesma coisa, se você não estiver junto com todo mundo, vai sair errado, né? O próprio maestro, tipo assim, se o líder estiver te orientando errado, vai dar errado, entendeu? Então, eles fizeram toda uma analogia da orquestra com a escola, entendeu? Tipo, ó, todo mundo é importante, tá vendo? Desde o prato que toca, ao percussionista, a quem é do sopro. Que legal. Se algum faltar, se algum não sei o quê, o som vai sair diferente. Olha o impacto que traz, né? Entendeu? Então, talvez também, né, o que eu quero dizer com isso, você trazendo para o lado lúdico da coisa, talvez o entendimento fique melhor do que aquela reunião mascada, sabe? Que a gente está acostumado, não é? Facilita mesmo. Ótimo. E isso desde aquilo que a gente estava comentando lá atrás também, da questão do respeito pelo funcionário, também traz essa... É isso, né? De ele perceber a importância dele por um todo. Eu já cheguei a pegar empresas grandes, até de médio e grande porte, que não tinha vaso para os funcionários, não tinha um vaso sanitário, tinha só buraco no chão. Não sei se vocês já viram isso. Eu vi fora do Brasil já. Que era só um buraco no chão e não tinha nem papel higiênico. Quando você foi preso era assim também, não era, né, Cecil? Não, lá tinha. Eu sou pós-graduado, a minha cela era... É especial. E eu cheguei a ver, então a empresa não tem nem o papel higiênico. Eu falei, mas como não? Cada um leva o seu. Mas por que cada um leva o seu? Porque se tiver no banheiro, eles vão fazer o caos, vão bagunçar tudo, então é melhor não ter. Então é o tipo de coisa que é um desrespeito tão grande. Lógico que isso aí eu estou indo para um caso extremo, mas isso ainda existe. E aí quando você vai lá e implementa isso, o dono da empresa fala, pô, Vini, você é um sonhador, você não está vendo como são meus funcionários, se eu colocar o que você está falando no banheiro, eles vão destruir. Falou, você quer apostar comigo que a gente vai pôr e não vão destruir? É tudo na base da conversa. Faz o que eu estou falando e se destruir, o problema é comigo. Vamos testar. E aí eu chamo os funcionários por grupos, né? Porque às vezes são empresas grandes, 300, 400 funcionários. Mas você chama de grupo, num grupo, explica aquilo para eles e que vai ter uma transformação, mas que depende deles. E tudo muda, porque aí vai ter uma estrutura básica, a gente está falando, e eles começam a trabalhar com outro gosto, com outra pegada mesmo. Cara, você está falando isso, eu tenho que te dar um exemplo aqui. Deixa eu só mandar um abraço para o maestro Zanotto, né? Falei da orquestra e não falei dele, né? Um abraço. Você falou o milagre do contou santo, né? Abraço, Zanutão. E para sua esposa Cris também, uma grande psicanalista aí. E é engraçado, teve uma empresa, que óbvio que eu não vou falar o nome, eles fizeram uma grande reforma, ficou lindo o projeto, e eu estava montando um projeto lá, tinha uma galera de psicologia organizacional e eu estava montando media training para eles trabalharem a comunicação, treino e tal. E aí chega um belo dia, o assento, tinham arrancado o assento. Cara, mas era aquelas cadeiras lindas, e estava assim. E ele está, o gerente de RH, o dono da empresa, mas eles estavam emputecidos. Bando de animais, não sei o quê, chama todo mundo. Aí eu falei assim, olha, eu estou trabalhando em comunicação, o senhor me permite uma dica? Ele falou, por favor, né? Eu falei assim, eles não têm participação de lucro? Tem. Começa a pegar o que eles pintam, o banheiro, aquela coisa que some, faz um parcial, porque eu vi isso dentro de uma empresa japonesa. Então, o japonês assim, ó, japonês triste, japonês bravo, japonês, né? Tudo assim. Um abraço, viu, meus amigos? Depois eu vou falar uns nomes aqui. Eu peguei essa técnica deles. Eles fazem isso. Então, eles não gritavam. Tirava, vinha descontado da participação de lucro dele. Cara, no próximo ano... Parou. Apareciam os nomes. Ó, quem arrancou foi o fulano de tal, a gente já conversou com ele vai te devolver. O cara que riscou o carro lá, que foi sem querer, foi... Gente, eles nunca mais, essa empresa japonesa, eles não tinham... Eles nunca tiveram que pegar ninguém. Só que assim, eles eram tão radicais, o cara pichava o negócio, eles não mandavam ninguém limpar. Eles arrancavam a placa. E não, ó, caro, a placa, aquelas placas do banheiro. E põe no custo. Arrancava, queimou a televisão. Não falaram quem foi. Não teve. E aí, isso eu dava esse. Cara, eles ajeitaram. Então, assim, ninguém teve que gritar, expor, fazer quinta série, sabe? Quem que foi que arrancou? Isso é coisa da quinta série. Não precisa, né? Então, assim, falta de técnica. E aí eu lembrei, aí ele falou assim:
Eu acho que eu não vou aguentar até o ano que vem para ver se resolve. Eu falei assim, mas faça isso. Bom, eles colocaram agora a gente tem que esperar o ano que vem para ver se vai dar certo. Mas vai dar certo. Por quê? Cara, mexeu no bolso. É isso aí. Né? Mexeu no bolso e ele falou assim, e foi um idiota que estava insatisfeito. Né? Então, assim, estraga para todos. Eu só né? queria trazer esse case porque, assim, de gestão, porque assim, é maravilhoso e dá certo. E a gente tem que parar de gritaria, né? É a isso. gente não pode cair nas criancices, porque o rebelde, o que ele quer, Bernardo? O rebelde quer aparecer, ele quer que a gente fica nervoso, Isso que a gente aí. para a empresa para tratar o rebelde, ele quer atenção, né? É exatamente isso. Não dê atenção para os rebeldinhos aí chatos, viu? Eu costumo levar para o pessoal o seguinte: o ser humano erra por 2 motivos. Ou pela ignorância do saber, ou negligência. O nosso papel como líder é eliminar a ignorância do saber. Então, se a pessoa sabe qual é o certo, ela foi instruída, ela está preparada, ela só vai errar por negligência. E aí a gente não pode aceitar. Então, ignorância do saber, a falha do líder de então capacitar. Agora, negligência é o que a gente não pode admitir, né? Legal. Vamos ver umas fotinhas do Vinícius que nós separamos aqui? Nudes de um Ô, engenheiro. louco! Né? Aí é com vocês Aí é que se crítico. conhecem mais tempo, né? Depois de você tratar o seu amigo lá... Doutor Marcos. Do Dr. doutor Marcos de Gofre. Marquinho, meu, você não tem nem moral, envergadura moral pra falar com a gente. Olha aí, ó. Olha que Ah, legal. foi longe, hein? Essa foi longe. Olha lá, ó. A gente ainda não identificou quem é você aqui. Qual deles, né? Qual que é ó? você aqui? O terceiro ali de baixo, olha lá, ó. Esse aqui do meio. Esse aí. Certo. Caramba. Aí foi o primeiro time de futebol que eu joguei, que é o Satélite Atlético Clube. Eu E vi você que tem joga bastante bola foto. até Eu hoje? joguei por muitos anos, viu, mestre? Agora, recentemente, eu dei uma segurada, mas eu cheguei a jogar profissional. Ô, louco. É? Eu parei na época da FEI. Eu tive que escolher um caminho ou Aonde outro. você jogou? Eu joguei pelo São Bernardo. Pelo time de São Bernardo do Campo. Ah, legal. Na época da FEI. E aí eu cheguei num momento que eu não conseguia mais Pô, conciliar. jogava... Você era o quê? Qual... Eu era meio campo. Ó. Eu era o 10 do time, o O pensador. engenheiro, É, o pensador, né? Então, no campo você era líder antifrágil, não? Já era. Você acredita que já era? Nós temos uma testemunha aí pra falar disso, ó. Ele jogava no seu time? Ele tá ali também. Olha ele lá na ponta lá, ó. Aqui? Pô, Ele aí, irmãozão, ó. sempre junto? Sempre junto. Em todos os times que eu joguei, sempre jogamos junto. Qual que é a diferença Vários de idade de times. vocês? Um ano. Eu sou de 8-3, o Dan é 8-4. Legal. E todos os times, jogamos em muitos times juntos e sempre Oh, legal ver essa amizade de irmão, é meu né? parceiro. Já trabalhamos juntos, jogamos bola juntos. Esse foi o primeiro time. Legal. É a palestrinha? Exatamente. Esse aí foi uma aula que eu quis fazer junto com um colégio público em Suzano. Minha esposa é professora nesse colégio e a gente resolveu uma vez por ano fazer um treinamento para eles, Que legal, focado né? em comunicação, focado em liderança. Ela seleciona os 50 melhores alunos da escola. E aí eles são presenteados com um treinamento nosso para ajudar a criançada, né? Formar esse pessoal. Parabéns, hein? Que iniciativa. Esse foi comunicação, ó. Comunicação eficaz. Agora eu achei uma pérola da pandemia, Inácio, aqui. Ixi, Será, hein? que perigo. Olha o que eu achei, olha o que eu achei. Que olha Cara, aí. tava magrinho aí. Olha o que eu Oi, achei. vou chegar assim de novo, hein, meu personal. Esse foi uma live, né, mestre, que nós fizemos, né? Cara, Olha o dia, Inácio, olha o dia que foi. olha. Dia Olha o 16, ó. Ele é fascinado pelo É número mesmo? 16. É. Foi o dia. Eu não sou fascinado. O número 16 que é fascinado por mim. Ele te persegue. Persegue, olha aí. E esse foi bem bacana porque a gente entrou num assunto também muito interessante que é a gestão de riscos, né? A gente até então estava falando aqui no programa de hoje a questão de resolver problemas, resolver falhas que já aconteceram. E aí a gente foi um pouco mais longe, né? A gente falou na gestão do risco. Se precaver ao risco antes mesmo da falha acontecer. Cara, isso é tão difícil às vezes as pessoas aceitarem, né? Porque às vezes você dá uma volta numa empresa e você fala assim, sabe aquela figurinha que está fazendo aquela daquele jeito? Então, se ela tiver um problema, a gente quer da assessoria de comunicação, isso vai te dar um BO. Se não, mas ela sempre fez isso. Mas você não pode mudar, isso vai te dar problema. É isso. É isso. Isso acontece o tempo todo, né, mestre? Essa Puxa ideia. vida, né, cara? Isso acontece o tempo todo. Uma das ferramentas que a gente implementa nas empresas hoje é o FEMEA, também que vem da origem automotiva, né? Começou lá pela NASA, a automotiva lapidou e melhorou ela, e o FEMEA vem de Failure Mode and Effect Analysis, né? Modos de falha e análise dos efeitos. Quando a gente implementa essa metodologia, o número de riscos mapeados é assustador. Algumas empresas que eu já trabalhei chegaram a mapear mais de 10 mil riscos.
Mas aí também não vira uma paranoia? Puta, meu Deus, eu não vou sair de casa. É interessante porque quando você mapeia eles e coloca notas, a grande sacada do FEME é mensurar. Tá. Então ela consegue traçar uma curva e te mostra quais são preocupantes. Boa. Porque muitas vezes você mapeou lá 10 mil riscos, mas tem 50 críticos. Entendi. Então aqueles 50 a gente precisa blindar. Agora, Vini, isso aqui é na pandemia, né? Foi. Como é que é ser líder na pandemia, cara? É muito diferente do presencial? Foi Porque bastante muita diferente. gente de lá para cá, até hoje tem muita gente no home, né? Perfeito, foi bastante diferente, principalmente para algumas empresas que ainda não tinham esse hábito. A gente já trabalhava bastante no formato remoto, por a gente atender clientes no Brasil todo, então a gente já tinha esse hábito de atender online. Só que isso cresceu muito na pandemia, né? E agora continua, mantém essa ideia de um atendimento online, faço bastante treinamentos online. Sim, mas um líder para desenvolver a equipe online e presencial tem diferença? Tem bastante, é bem mais crítico, bem mais difícil. Infelizmente as pessoas não têm essa cultura, né, de trabalhar em casa, de ter aquela disciplina de horário, de ter aquela... Isso a gente ainda é muito fraco nisso. Então, para um líder ficou bastante difícil. E um ponto importante também é que esse tete-a-tete, né, o presencial tem um engajamento maior. Né? É diferente. Você muito consegue diferente. ver a reação da pessoa durante a sua explicação, durante um treinamento. Muda muito, né? Tem um cara pequenininho aqui agora, ó. Olha esse Caraca, aí. bicho. Parece que é um homem gigante, né? Esse aí são os Oscars. Esse é Oscar, é o inventor do fute-tênis. Essa modalidade que eu jogo, eu sou da seleção brasileira de fute-tênis. Ô, louco, meu. Há muitos anos já. Esse é você? Isso, eu sou ali o carequinha ali do meio, né? Ó, ainda era careca. E ali o Oscar Schmidt. Esse aí foi um jogo que a gente foi fazer na casa do Oscar. Ele convidou a gente para fazer um programa de TV que ele gravava para a Band, era um desafio do Oscar. Ele jogando cada vez um esporte diferente. E aí foi ele me desafiando no fute-tênis. E quem que é? Ela é uma rainha das embaixadinhas. Olha só. Essas recordistas, né, que passam horas e horas fazendo embaixadinhas. Sim. Participou com a gente desse evento também. Bem bacana. Já rodei o Brasil todo também jogando fute-tênis. Ô, louco, meu. Vários lugares. Aí, ó. Esse foi um dia especial. Esse foi um dia especial para mim também. para nós também, viu, mestre? Muito legal a gente poder receber o professor Antônio Inácio no projeto Liderança Antifrágil. Foi muito interessante. Foi um dos episódios nossos que mais cresceu. Não sei se eu já te falei sobre isso. Não. Depois eu vou te mostrar os números, vou te mandar Sério? alguns. Olha, Inácio, apesar de você, foi um episódio bom, hein? Foi um dos que mais engajou e... Não teria como não ser, né? Aqueles caras... Brincadeiras à parte, eu estou muito feliz com o engajamento. Foi um número bem legal. Cara, e a gente tratou um tema importantíssimo, que é a comunicação, eu né? recebi algumas perguntas, respondi algumas pessoas. Não consegui responder todas, não vou ser mentiroso, mas eu respondi algumas pessoas. E a gente vai montando lives e aos poucos a gente vai respondendo todo mundo, porque é um tema, quando a gente fala de treinar mídia, né, treinar pessoas para falar, ainda é um tabu, porque as pessoas acham que falar bem é só falar bem. Não, eu preciso só de um objetivo, né? Então, falar bem quer dizer muitas coisas. Perfeito, Você é perfeito. frescura, Inácio. E muito Ele legal. tá imitando um personagem. E muito legal que o professor trouxe nesse episódio bastante orientação mesmo, técnica sobre essa ideia do treino, de escrever boas respostas. Isso. Então, alguns ensinamentos, alguns insights que o professor trouxe para a gente, ela foi muito interessante. Casa com o meu primeiro livro. O primeiro livro que eu escrevi chama Conexão Antifrágil, que é comunicação em tempos de mudança. Opa, pulei. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Olha aí. Olha só como... Esse aí, ó. Você viu como o negócio... Cara, já sabia. Já casa, Você hein? está rouco, porém não louco. Você viu? Esse aí. A gente joga aqui, quando o peixe é fisga, a gente já traz para cima. E esse foi o primeiro dos 3 livros. A gente já está com mais 2 agora que vão ser publicados. Qual que é o fio condutor do livro? Assim? O grande foco desse aqui, ele fala em ampliar essa conexão entre as pessoas, entre o líder e a equipe dele, com o grande principal foco ali que é o feedback. Então a gente traz algumas técnicas de como trabalhar isso e como aumentar... Dá uma palhinha para ela. Como que eu dou um feedback assim, do nada? Ponto importante sobre feedback, vamos falar sobre ele. Existem 2 tipos de feedback. O feedback de redirecionamento e o feedback de reforço. Só os 2. Ou você está reforçando o comportamento de alguém
e você quer que ele continue fazendo aquilo, então precisa desse feedback e quase ninguém faz. E todos fazem aquele outro feedback que é o de redirecionamento. Eles costumam falar que é um feedback positivo e negativo, embora eu não concorde, porque os dois são positivos. O de redirecionamento, o próprio nome diz, ele está te redirecionando. Só que existem algumas técnicas de como fazer esse feedback. Por exemplo, a técnica sanduíche. Você, ao invés de já chegar trazendo uma mudança que você quer daquela pessoa, você primeiro traz algum ponto positivo dela, algo que ela está fazendo, que está dando certo, que está indo bem. No meio, você coloca o feedback de redirecionamento. É o recheio do lanche? É o recheio do lanche, que é o que você quer que ela mude no comportamento dela. E no final, você fecha com outro comportamento positivo dela. Isso na mente dela vai fazer um bem muito legal. Não vai jogar, a pessoa não vai ficar... Não vai sair dali para baixo, sabe? Pô, meu trabalho tá ruim, tudo que eu tô fazendo não tá dando certo. Nossa, tem que ser um líder muito empático, hein? E não é difícil. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Agora tem que ter um ponto importante, você tem que ser sincero, né? O que você quer falar tá depois do lanche, né? Isso aí. Primeiro você... Tá no meio. Tá no meio, né? Tá no meio. A grande sacada está em você ser realmente sincero com aqueles dois pontos positivos. Porque não adianta você trazer algo só por trazer. Mas se você encontrar uma qualidade bem legal que aquela pessoa está fazendo, alguma situação, e traz isso para ela, então, primeiro de tudo, desarma ela para receber o feedback. Então, quando você traz algum ponto positivo, ela desarmou. Aí você coloca o redirecionamento. E no final, fecha com o positivo de novo. Ela vai sair daquela reunião feliz, sabendo que ela tem algo a mudar, mas que ela mais acertou do que errou. Porque você falou 2 pontos positivos e apenas 1 negativo. Então, isso é bem simples, funciona. Mas quando você está falando de liderança, eu estava falando muito essa semana para um grupo que a gente estava participando de empresários daqui de Santo André, que é mais ou menos assim. Tem líder que ele quer terceirizar a liderança. Não sei se você já viu isso. Sabe aquele líder que fala assim, pessoal, vão conversando aí e cheguem num resultado e eu venho para falar se eu gostei ou não gostei. Cara, isso não vai alinhar com o seu resultado. Eu acho que tem um papel da liderança que ela tem que dar um norte, sabe assim? Eu preciso de uma planta verde. E aí as pessoas podem apresentar samambaia, podem apresentar chá de boldo. Tem umas plantas verdes também por aí, Inácio. Tem, não tem? Pé de cannabis. Tem umas ervas por aí também que é verde. Então, e tem essas aí suas. Agora, olha como tem que ter paciência, né? Para não matar um português ao vivo. Né? Como matar um português ao vivo, né? No stand-up a gente poderia fazer isso. Agora, eu percebo que, assim, na comunicação não tem essa colocação. As pessoas não sabem pedir. Eu faço um jogo de fazer perguntas. Eu falo assim, faça 20 perguntas. Aí eu ponho as pessoas em frente para o outro. Cara, não sai 4. Não sai 4 perguntas. Por quê? A gente não é acostumado a fazer perguntas desde pequenininho. Na escola você só escuta, você não pode fazer. E aí nasce líderes que não sabem perguntar, cara. E aí, quem não sabe perguntar, não sabe pedir. E aí eu vou pedir o errado. Eu não sei se você vê isso na comunicação. E eu faço muitos exercícios, dinâmicas, para as pessoas aprenderem a pedir. Eu acho que isso tem um grande problema. Mas tem que ter paciência, como o Bernardão falou aí. Para participar dessas dinâmicas. Né? Sim, não tem como fugir disso. Né? Um ponto importante que eu sempre levo para as organizações é a ideia da liderança situacional. Porque depende muito do liderado. Então tem pessoas que precisam de mais orientação, tem pessoas que precisam de menos, tem pessoa que o líder tem que estar ali perto mesmo acompanhando, tem pessoas que não precisam e nem pode, que ela nem vai trabalhar bem se o líder estiver muito ali perto dele. Então tudo depende da situação, depende da equipe, depende do momento, do projeto. O grande líder é o que sabe ser um camaleão. Ele consegue entender a situação e se adaptar ao liderado. Mas isso, infelizmente, tem nas faculdades de administração hoje, deve ter alguma coisa do tipo, mas é uma geração que veio muito dessa questão do eu mando, tu obedece, não é? Exatamente, exatamente. E como o professor trouxe antes, essa ideia de não saber perguntar, só saber impor, eu quero isso e pronto, acabou. Mas sem perguntar ao outro lado, a outra visão. As perguntas são a solução, né? As perguntas fazem as pessoas precisarem pensar, principalmente perguntas abertas. A gente costuma falar essa ideia, né, de não levar aquela pergunta que a resposta é sim ou não.
Porque você não está deixando a pessoa articular a ideia dela. Quando você faz uma pergunta aberta, você muitas vezes vai ouvir soluções, vai ouvir ideias que talvez sozinho você jamais teria. Mas a pergunta abre brecha para isso, né? Então, assim, você falou que o líder tem que ser um camaleão, né? Mas eu consigo ensinar a liderança, ensinar o cara a ser camaleão, ou isso é muito dom? São ambos, viu, mestre? Por tudo que eu tenho estudado, por tudo que eu já aprendi até hoje, mostra que são os dois. Tem a liderança que não vai nata. Ser líder nunca. É isso aí. Eu quero perguntar. Tem gente que não vai ser líder nunca. Tem gente que não tem perfil para ser líder nunca. Principalmente quem não tem relacionamento com pessoas. Porque esse vai ter dificuldade, não consegue colocar um pensamento, não consegue tirar o melhor das pessoas, né? Mas o que eu percebo é o seguinte: a liderança nata existe sim. Muitos líderes já têm isso de berço, só que precisa ser trabalhado. Sim. E tem aqueles que não têm essa liderança de berço, que, se bem trabalhado, consegue se transformar num líder camaleão. Muitas vezes como? Primeiro de tudo, buscando as técnicas, aprendendo essa questão de relacionamento interpessoal, mas mais do que tudo, o relacionamento dele com ele mesmo. Porque muitas vezes aquilo que a pessoa põe para fora é o que ela tem dentro. É o que a gente fala, né? Se você apertar a garrafinha de água, vai sair água. Aqui a gente fala assim, falar com o fígado. Né? A gente tem uma piada interna. Boa. Mas, cara, não dá pra falar com o fígado ali, né? Precisa de um plano. É isso aí. Você tem uma técnica, exatamente, uma comunicação bem Você feita. perde muito, né? Exato. Você perde muito. Exato. Tem um livro muito legal que eu gosto muito do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar. E ele fala muito disso, aquela história de mãe, né, de contar até 10. Eu conheço. Não é? É isso, né? Então você teve uma situação ali crítica, vamos falar do caos. Aconteceu o caos, aconteceu um momento adverso. O primeiro grande segredo é não fazer nada. Se você conseguir contar até 10, realmente controlar aquele primeiro momento, a tua próxima decisão já vai ser melhor do que aquela primeira decisão. Então, mas para isso, para aplicar a ferramenta certa, o cara tem que ter o feeling de saber qual é a ferramenta, talvez, que ele vai utilizar naquele momento. Então, às vezes, tudo bem, eu fiz isso dessa vez, da próxima vez, se eu contar até 10, talvez eu tome uma decisão melhor. É difícil, né? É difícil. O cara precisa ter um traquejo para saber o que está acontecendo no todo, né? Para não pegar só um lado da conversa, talvez. É difícil. Duas coisas que facilitam muito isso. Tanto o que nós trouxemos, né? Técnica, são as ferramentas, a técnica, mas a prática, né? O homem é o exercício que faz, né? Então, quanto mais ele praticar aquilo, porque praticar... Fica algo mecânico. Né? Exato. Beleza, pego essa ferramenta, aplico, acabou, tá funcionando. E não é assim, né? Estamos lidando com humanos, né, Inácio? Exato, com exato. Pessoas, né? E os números são interessantes nesse ponto, né? Porque quando a gente começa a trazer números, trazer resultados e mostrar isso, o líder começa a tomar um susto. Quando ele percebe que ele fez uma atitude diferente e aquilo deu resultado. Então a gente começa a mostrar isso para ele. Fala, olha como eram os seus resultados antes e depois dessa sua atitude. Você quer ver uma coisa que é muito recorrente? É quando a gente faz avaliação de clima organizacional, que a nota do líder, ele fala assim, nossa, vocês não gostam de mim. Eu falei assim, cara, ainda a galera foi generosa. Porque essa nota era para ser pior. Aí você foi com o fígado para cima dele, Inácio. Não, Aí usou... Não, mas não é fígado. Tô brincando. A gente, às vezes, acha que a gente é legal. E às vezes nós não somos. Né? Eu já tive grupos que não foi legal. Sim, sim. Vamos continuar aqui nas fotinhos. Vamos sim. Olha que povo bonito aí. Esse aí também é uma foto bem interessante, porque aquele cliente que está ali com a gente, o Douglas, da Naal Engenharia. Aí temos a Bianca, que é minha esposa, nossa diretora do marketing, também professora de dança, com o mestre Inácio Tossi. A Márcia, que é nossa parceira também. E o Douglas, que é um dos primeiros clientes da nossa empresa. Com ele que nós rodamos praticamente o Brasil todo, atendendo Maceió, Rio Grande do Sul. Que empresa que é? Naal Engenharia. Naal. É uma grande empresa de engenharia, ele trabalha para grandes indústrias e rodamos o Brasil todo atendendo a esse cliente. Que legal, parabéns. Inclusive, uma das histórias interessantes de superação de crise foi quando a gente estava atendendo uma empresa dele em Maceió, na véspera da certificação da ISO 9001. A gente levou 6 meses para construir todo o projeto dele, procedimento, tudo. Faltavam 5 dias. Entraram ladrões na casa e roubaram tudo que a gente tinha. Tudo. E naquela época não era na nuvem igual agora, né? Que está no Google Drive, OneDrive. Era tudo em HD externo. Pendrive e HD externo. E roubaram tudo. Faltando 5 dias para a certificação dessa empresa. E aí ele, mesmo sendo muito amigo, ele falou, sinto muito,
Eu estou pagando vocês há 6 meses, minha certificação é daqui 5 dias, se vira. E aí foi um momento da gente viver a crise e tirar proveito disso. Eu levei todos os funcionários da empresa para Maceió, e aí a gente dividiu em grupos. 3 escrevendo procedimentos de vendas, 3 escrevendo compras, 3, 4 escrevendo RH, e a gente fez em 5 dias o que nós fizemos em 6 meses. Meu Deus. Foi um baita aprendizado para a gente. História, foi superação, porque não entrar em crise nesse momento, para não deixar a equipe também nervosa. Lugar, né? Exatamente. Fazer a equipe trabalhar em paz, fazer eles trabalharem bem, para conseguir fazer isso, né? E pra gente virou um baita case. É que era Maceió, né, Vinícius? Tem Se tivesse que levar todo mundo pra Mauá, não sei se ia dar certo, não, né? Tem essa vantagem. E com certeza isso influenciou, porque a casa, inclusive nossa, o quintal da casa já saía direto no mar. O de Mauá não vai gostar disso que eu falei. Eles não vão comprar no seu caminho. Não vou querer. Mas foi muito interessante, porque Maceió, querendo ou não, facilita, né? O ambiente como um todo. Foi bem legal. Aí mais 2 parceiras nossas de trabalho, clientes também, empresas que a gente já implementou ISO 9001. Elas são de uma empresa chamada Helm do Brasil. É uma empresa de defensivo agrícola. Também implementamos sistemas de gestão. São 2 colaboradoras dessa empresa. Legal. O próximo também acho que é cliente, né? Olha esse aí. Esse aí é o Champignon. Como chama? Esse é o Champion, o Champignon. Champignon. Lembra do Charlie Brown? Tinha o Chorão e o Champignon? Eles morreram e viraram meus gatinhos. Esse é o Champion, é meu parceiro. E é interessante que as pessoas falam que gato gosta só da casa, né? Toda vez que eu vou viajar, esse gato fica doente, cara. Ele para de comer, para de beber água, ele se morde, se machuca e eu tenho que voltar por causa dele. As pessoas pensam que eu tenho que voltar por causa da esposa. Não, é por causa do gato, é ele. É o Champ. Legal. Aí minha mãe, parecidos, né? É. Essa minha mama lá na casa dela, indo visitar minha mãe. Legal. Ela lá em Mogi também, não? Ela é de Suzano. E é uma grande apoiadora dos nossos projetos também. É a Mãe Trocínio. Você é a Mãe Trocínio. Sabe? E aí a Bianca, né, minha esposa, e minha cunhada Priscila, olha ela aí. A Priscila já foi aluna, né, do professor Inácio, no treinamento de Fala Bem Quem Treina. Legal. E ela falou, manda um beijo pra ele, fala pra ele que eu vou estar assistindo. Muito carinho por você. Você precisa vir um dia conhecer aqui, viu? A Pri é uma parceira muito grande nossa. Ela entrou na empresa sendo da área ali de recepção, telefonista, e ela foi crescendo. Ela virou, inclusive, gerente de obras. Olha só. Recentemente eu fiz algumas obras, né? A gente instalava portas corta-fogo e a Priscila foi a gerente do módulo de obras, viu? Bem bacana. Eu quero saber é métrica de resultados. Quero saber se ela está falando bem, o Vinícius. Ela está falando bem? Ela mudou muito, viu? Porque também é apelação, né? Está falando bem. Então, ela está falando bem. Deu resultado, então. Meu amigo, é satisfação total, o seu dinheiro de volta, meu amigo. Tá certo. Ô, Vinícius, a gente sempre coloca aqui, se você que toma conta do seu Instagram? Sim, eu e a Bianca. Na verdade, ela mais que eu até. O seu Instagram não é tão velho, né? Não, nós começamos no finalzinho do ano passado. Qual que é a primeira publicação que está lá? Estou falando do dia 12/7/2023. Se eu não me engano, a primeira publicação que ela colocou foi eu dirigindo numa rua meio nebulosa, meio... Olha, eles sabem. Foi essa mesmo? Aí, ó. É, isso aí, ó. Foi aí que começou. Contemplar o nascer do sol. É isso aí, é testemunhar a renovação diária da esperança. Por que você demorou tanto para fazer o Instagram? Nunca fui muito focado em redes sociais. Até hoje eu uso muito pouco. Na verdade, estou aprendendo agora. Ela me cobra muito que eu participe mais, que eu responda. Porque nunca foi muito meu forte a rede social, nenhuma delas. Eu uso mais o LinkedIn. No LinkedIn eu tenho até mais seguidores, uso bastante LinkedIn. É isso aí, essas foram as fotinhas que a gente separou do Vinícius Nunes. Olha que legal. E eu trouxe um presentinho para vocês também. Olha só, tá ficando bom esse programa, hein? Aqui, ó. Olha... Eu trouxe uma lembrança para vocês. Olha só. Recebi hoje, direto de Alphaville, pelo meu amigo Carlos Toledo. Veio de longe, hein? Olha, eu vou ter que... tem que rasgar isso aí. Manda bronca. Essa rodou. Olha lá, liderança antifrágil. Muito bom, É isso aí, gente, ó.
Vocês são os primeiros a receber essa daí. Eu a unha. Ó, falando de você ver sua caneca, também tem sua Eu fotinha vi, aí, que ó. legal. É, vou deixar aqui, ó, no nosso cenário. Olha essa, pessoal. Agora sim. Pô, muito obrigado, hein? Liderança Legal. antifrágil. Uma liderança que cresce na adversidade, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, é o momento do crescimento. Interessante isso. Muito legal. É isso aí. E aí, Inácio? Vamos interagir um pouquinho aqui, que senão o pessoal está aqui. Eu já li praticamente tudo. Ó, a Priscila, já trabalhei com esse grande profissional em vários projetos. Ela fala aqui, muito obrigada pelo carinho do Inácio. Imagina, querida, você é uma pessoa que sempre agregou, sempre está curtindo nosso trabalho. O Marcos Oliveira, top, Vini. E ele fala aqui, opa, Luiz Inácio. Luiz Inácio, é você? Sou eu. Marcos Oliveira de Mogi aqui, amigo do Vinícius. Bacana demais a iniciativa, parabéns pelo... Ô Marcos, um grande abraço para você, viu, meu querido? É o companheiro Luiz Inácio. Luiz Inácio é... Mas tá bom, o importante é o amor, gente. O Carlos Castro tá falando assim, exemplo a Enel. Eu acho que a gente tava falando alguma coisa. O exemplo é Enel, que, de liderança aí, eu acho, né? E o Marcos Oliveira, sou o mestre dos magos, tamo junto. Um abraço, meu querido. Tá lindo todos aí, viu? Só pra você não isso aí. perder. Vamos pro quadro final, Inácio? O quadro final. É, a gente tem sempre um quadro final que a gente adapta ao nosso convidado. A gente percebe se, né, o nível de humor, né? A gente percebe se está muito frágil ou não, né, Inácio? Eu costumo dizer, né, que quando se tem humor, vai ter felicidade. Não é humor de ser só bobo, né? Aqui a gente está no podcast. As pessoas costumam não saber separar as coisas, né? Quando a gente está num lugar que chama stand-up, você pode brincar de stand-up. Quando você está numa faculdade, você vai dar aula, ensinar, né? Você pode ter humor, mas as pessoas confundem lugares. E quando a gente está no podcast, a gente pode ter humor, tirar o engenheiro da sua racionalidade, né? Essa é a função da arte. Na verdade, é a gente que manda aqui, né, Inácio? A liderança é essa, entendeu? Liderança mesmo, a gente faz o que a gente quer. É isso aí. Não é? Não é assim que fala? Pô, sua voz melhorou. Você gosta de fazer Tá podcast, melhor? hein, cara? Melhorou. Melhorou? É uma felicidade. Ele adora fazer podcast. É verdade, é verdade. E para você, ô Vinícius, já que você é especialista em fragilidade ou antifragilidade, né? A gente criou um quadro Cuidado Frágil com o Vinícius Nunes. Cuidado Frágil. Né? O que será que tem dentro dessa caixa, hein, Inácio? Olha, tem uma parte de coisa boa. Preocupado. Só que essa aí é a quinta série, tá, querido? É nosso momento. Bom, na verdade, é para você dizer... A gente vai sempre comparar duas coisas para você falar o que é mais frágil e o que é menos frágil. Perfeito. É isso. Perfeito. Simples. Tá fácil. Para um especialista é muito simples, né, Inácio? Então vamos lá primeiro. O que é mais frágil? A geração X ou a geração Z? Essa complicou. Essa complicou porque a gente pode levar para uma ideia de que é uma ou outra, mas na verdade eu não acredito muito nisso, né? Que a diferença das gerações é mais frágil ou menos frágil. Elas são diferentes, Mas na né? média, não dá para falar na média? Eu não consigo, viu? Porque na verdade a gente tende a achar que essas gerações mais novas são mais frágeis, mas na verdade não. Eles são diferentes, eles são inovadores. Eles são mais ousados até do que a gente. Então, tem um lado mais frágil, mas tem outro que não é frágil. Então, é ponto de vista. E é engraçado, embora é legal a gente tirar um pouco de sarro deles também, mas a gente tem essa mania mesmo, né, dentro do nosso guarda-chuva, do nosso olhar, a gente sempre vai achar a geração Z mais fraca, né? Exato. Não suporta pressão, tão né? no veludo, Isso. Só viveram bom, não tiveram que ralar para trazer o leite, né? Não tiveram Tem essa que ralar tendência. para comprar sua casa, enfim. E aí a gente acha que só isso. Eu também acho. E o pior Exatamente. Eu também acho. E eu também pensei eu tenho que isso. me policial, preciso me tratar nesse sentido.
Eu também pensei isso por bastante tempo, até conhecer vários líderes dessa geração e que você percebe que não são frágeis. Então é muito difícil a gente generalizar. São formas diferentes mesmo de ver a situação, de atuar numa situação. Sabe que eu vi uma vez alguém, eu não lembro, foi um podcast que eu vi alguém falando que eles olham para a geração X, para a gente, ou para baby boomers, millennials, sei lá, e fala assim, não, peraí, meu pai e minha mãe trabalham até 8 horas da noite, chega em casa às 10, outro dia acorda às 5 da manhã. A relação que eles têm com o trabalho, eles não querem isso. Tipo assim, eu não quero ser isso daí. Eu quero... O trabalho, para mim, tem que ser uma parte da minha vida. É isso. E não contemplar a minha vida inteira. Não eu viver para aquilo. O que é muito característica da nossa geração, né? A gente viver pelo trabalho, não é verdade? Totalmente. Né? Então, talvez eles olhem para isso e falem, não, eu não quero isso aí, não. Eu quero... O trabalho, tudo bem, é importante, tem que fazer parte da minha vida, mas não totalmente. Exatamente, Né? Bernardo. Eu acho que foi preciso esse seu comentário, porque mostra que isso é diferente de ser frágil. É só uma opinião diferente. O frágil é aquele que não suporta a pressão, que desiste, para e não quer fazer mais, né? Eles, na verdade, não. Eles trocam. Pô, me tratou mal, não é da forma que eu quero, não. Eu vou embora e vou para outro lugar. Então, ele, na verdade, está tomando uma ação, está tomando uma atitude de não aceitar aquilo que ele não gosta, não quer. Desculpa te cortar, mas isso também, que a geração Z é uma geração que é mais frágil para aceitar pressão, isso é uma verdade. A geração X aguentava mais porrada, eu acho, do que hoje. Então, a gente precisa ver realmente... É o que você falou, você está certo. Não dá para generalizar e falar essa aqui é mais frágil que aquela. Acho que talvez seja, né, contextos diferentes, né, Inácio? Exato. Embora, eu sempre falo isso para o meu filho, nós temos formas, né? Olha, e ambientes. E tem ambientes que a gente vai ter que aprender a lidar com aquele ambiente. Porque assim, eu não vou fugir de todos os ambientes, eu falo isso em tudo. Às vezes ele na escola, às vezes ele no esporte, às vezes numa dificuldade que ele tem, assim... se você perguntar qual é o nosso lema, ele vai falar: seja bem-vindo à vida. A vida é assim, é um grande esforço por algumas coisas. Então, eu teve um amigo que foi em casa, eu acho que a gente viajou, e o Juan ajuda a tirar o lixo de casa, vai guardar as suas coisas, vai fazer. Ele tem umas tarefas. O cara achou abusivo isso. Sabe assim, falou assim, pô, meu... Como uma criança. Ele que joga o lixo. Falei assim, precisa jogar o lixo. É isso aí. Pra ter a coisa, sabe? Mas isso é um sentido de responsabilidade que você está botando na cabeça dele. Né? Mas assim, eu não estou falando porque eu sou legal. Tem outras pessoas que poderiam dar... Eu peguei um exemplo. Sim. Mas eu percebo que aí as pessoas querem tirar. Não, você não vai fazer... Eu falei assim, eu não estou humilhando meu filho. Eu falo isso com carinho. Filho, preciso ajudar. Perfeito. Precisa fazer isso de alguma forma. Porque o que eu percebo, a gente reclama muito da geração, mas a galera cresce, pô, ele não sabe passar um pano, não sabe se virar, não sabe fritar um ovo. Eu acho isso... É porque tem quem faça, né? Problemático. Eu acho isso eu acho. Agora, eu não tem que dar tarefas. Reparando no filho de ninguém. Cada um tem a sua criação. Sim. Mas eu acho que a gente fala muito isso da geração, mas a gente não educa eles, cara. Acho que a grande sacada é não proteger demais, né? Não blindar demais e tirar deles a pressão. A pressão faz parte. Que se frustrem. É isso aí. Deixe que se frustrem, que passem por dificuldades para se tornar mais forte, né? Por falar em frustração, Inácio, a próxima... Quem que é mais frágil, Vinícius? A cara do Belo na separação ou a Graciane malhando glúteos? Essa tá mais fácil para resolver, hein? Essa tá mais fácil, ó. Sem muita dúvida. O Belo não tá legal aí, né? Não tá legal, né? Não tá legal. Ele sofreu mais, né? Voltar, Inácio, você que é o cara da fofoca ali. Eu aumento, mas não sei. Não sei. Esse tá mais fácil de visualizar aí, ó. É isso aí. O que é mais frágil? Ovos cozidos ou ovos amassados, ô Vinícius? Isso aí eu tenho dúvida. Isso aí. Agora esse também complicou, hein?
Você não entende muito de ovos? Eu não entendo muito. Você Não toma- é minha... Você tem que ser um líder situacional. Não foi ele que falou isso? Nessa situação eu ficaria na dúvida, viu? Eu tô achando que o amassado tá mais frágil, né? Tá. Já foi amassado. Ou ele tá mais forte porque já foi amassado, né? É uma boa pergunta, viu? Esse aí... Esses ovos aqui pelo menos dá pra ver, né? Esse aí ainda... Já sumiu. Não, mas é verdade. Ó. Esse aqui passou pela pressão. Já sabemos disso. O outro foi cozido, tá mais mole? Boa pergunta, hein? O fígado do Zeca Pagodinho ou a desarmonização do Marrone? O que é mais frágil? Esse tá fácil também, hein? Tá fácil? Tá fácil, porque o fígado do Zeca Pagodinho é blindado. Ele é totalmente antifrágil. O Marrone virou o Buzz Lightyear, né, cara? Virou. É a cara do Buzz Lightyear, não é? Essa foi boa. Cara, acabaram com a vida do Marrone, né? Que ele não canta, que ele... Mas também uma harmonização dessa... É que aqui Marrone, também... ajuda a gente aí, pô. Não, mas é que agora, ó, justiça seja feita, né? Agora, aqui ele tá inchado nessa foto, né, gente? Agora parece que tá um pouco melhor, né? Você tem Diminuiu? Parece que desinchou, Ele continua não cantando nada, mas... A cara pelo menos deu uma desinchada. O que é mais frágil? A segurança de andar pela rua do Rio de Janeiro ou a parede de casa americana? O que é mais frágil? Essa ficou complicada também, hein? Por fragilidade, acredito que a parede da casa americana é mais frágil, né? Porque andar com segurança no Rio tem que ser antifrágil. Esse aí já passou por problemas, já tá mais blindado, né? A casa ali, quando vem esses furacões, esse tipo de estrutura Já não era, aguenta, né? não aguenta. Leva embora, né? Não é nada antifrágil isso aí. Você que é engenheiro, essas casas têm fundação? Não, né? Boa pergunta, viu? Não sou da área civil, então não vou nem me arriscar nessa resposta, mas tem que ter, na verdade, né? Não tem como não ter. Boa pergunta. Vamos perguntar pro Douglas da Nau Engenharia. Ele é o cara certo para nos responder isso aí, ó. Agora Boa. esse assunto é mais para você, Inácio. A voz do Anderson Silva ou uma bronca da Nani People? O que é mais frágil? Cara, você que tá com problema na voz, eu acho que esse pior é teu, cara. Esse complicou, hein? Mas eu tô com a voz grossa, pô. Esse complicou. A voz do Anderson Silva não traz um empoderamento legal. Ele precisa fazer um Fala Bem Quem Treina, né? Junto Estimula. com uma fono e com 4 espíritas que acreditam em reencarnação, pra gente fazer uma reencarnação de voz. Né? Mas imagina ele fazendo... Preta, 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 prota, bruta. Olha, Inácio, você para, hein? Eu vou te dar um mata-leão. Toque, toque, taque. Ô, Anderson, se tiver brincadeira, não vai encontrar a gente na rua e querer, né? Descontar tudo isso, né? E aí, vai opinar ou não? Essa daí eu... Vai pular? Eu acho que a bronca da Nani People é mais... Pô, louco, também eu concordo com você, hein? Ali é mais bravo. O tapa do Anderson Silva não deve ser legal, mas a bronca da Nani é pesada. Vai ficar mais marcado na Eu mente, conheço né? a Nani People. É? E Da onde, dura Inácio? mesmo? Põe na mesa agora. Da onde você conhece a Nani People? Cara, eu conheço a Nani People há muitos anos. De grupos de teatro. E é só isso aí lá no Instagram, tem uma homenagem legal que eu fiz pra ela. Uma pessoa maravilhosa. Que legal. E depois, quando a gente já termina, a gente tem sempre o momento Dúvida da Humanidade. Todos os nossos convidados têm que resolver uma dúvida da humanidade. Aí é difícil, hein, cara? E nós vamos depois colocar isso num livro, né, Inácio? Resolvendo muitas dúvidas da humanidade. Enem, vai cair no Enem, teste de mestrado. Ficar para a eternidade, a contribuição que o ABC Talk deu para a humanidade, né, Inácio? Muito boa, viu, cara? Por meio dos nossos convidados. E para você, que é engenheiro, a gente falou, a gente não pode perder essa oportunidade de perguntar isso para o engenheiro. Vai lá, Bernardão. Manda. Vinícius Nunes, para que serve a porra da fórmula de Bhaskara? Aí você trouxe uma pergunta difícil mesmo. Dá para aplicar isso na empresa? Não vejo ser usada no dia a dia, viu, mestre? Realmente, tanto a fórmula de Bhaskara como várias mais pra outras, desenvolver né? um raciocínio? Muito mais, muito mais. Lógico que vão ter algumas aplicações para ela, mas
No dia a dia não, Olha, né? vamos fazer uma reunião com a fórmula de Bhaskara, ver os resultados que a gente tem segundo a fórmula de Bhaskara. Você sabe que o Murilo Gun fala que você só aprende fórmula de Bhaskara que é para ensinar seu filho a fazer problemas na prova da escola de fórmula de Bhaskara. É um looping contínuo de fórmula de Bhaskara, para um ensinando o outro, e assim ela fica eternamente por aí. Pois é, cara. A única utilidade é essa, você ensinar seu filho como é que faz. Se a fórmula de Bhaskara já é assim, imagine quando você entra lá nas derivadas, as integrais. Então, mas aí eu acho que você vê sentido, né? Ela tem um porquê, você Sim. derivar e tal. A fórmula de Bhaskara, ela é muito perdida no meio da matemática, não é? É uma parte pouquíssimo usada mesmo, mais na área do estudo mesmo, né? Mais na educação básica, mas no dia a dia não vai usar, né? Acho que não. Então ainda não sabemos, Inácio, não resolvemos essa Não- dúvida. da não consegui humanidade. desvendar. Olha, vamos deixar para próxima, hein? Vamos ter que ressuscitar Einstein, Isso. para ele falar pra gente como é que... pra Ou que que Bhaskara, serve isso né? aí. Ou o próprio Bhaskara, é verdade. É, Né? por que ele inventou isso? É isso aí, esse foi o nosso quadro. Para terminar, a gente vai terminando. Eu vou pegar aqui um gancho do Bernardo. O Bernardo trouxe essa lâmpada de Dubai. E a gente sempre faz os convidados fazer um pedido. Né? Qual vai ser o seu pedido? Pense bem que é um só e tem que esfregar ela, hein? Só pode um? É. Só um, aqui não tem 3 pedidos não, aqui é só um, porque o patrocinador só pagou um, né, Inácio? Qual Vamos que é lá. o seu pedido? Vou fazer aqui um Olha pedido. pra sua câmera aqui, ó, e faz um pedido. Vamos esfregar aqui para sair o gênio. Meu pedido vai para que os líderes do Brasil, de uma forma como um todo, aprendam a suportar a pressão e transformar ela em poder. Que cresçam na adversidade, no momento difícil, e usam a pressão como mola propulsora. Esse é o ponto do negócio. Caramba, meu. Vinícius Nunes, Muito no bem. ABC Talk Podcast. Muito legal, é isso aí, gente. Obrigado aí por quem participou, quem interagiu com a gente, né, Inácio? Tem sempre que Muito agradecer. obrigado, viu? Mesmo. E obrigado por você, Vinícius, né? De ter vindo aqui. Olha, o papo dá para fazer umas séries aí, né? Você vir e falar mais. E para quem quer contratar você, como que faz? Hoje nós temos o acesso tanto pelas redes sociais, então no Instagram, Vinícius Nunes Engenharia, Tá. e também no site lideranca-antifrágil.com. Então, neles, tanto na rede social, no Instagram, tem lá no link da bio, tem acesso aos livros, tem acesso à mentoria que a gente está para lançar, vai sair agora no dia 20 de novembro, e todas as outras, né? Então, pelas redes sociais, pelo site da Liderança Antifrágil, são os pontos mais fáceis de nos encontrar. E sempre mentorando líderes, esse é o seu foco, né? Sempre mentorando líderes, esse é o foco. A gente já conseguiu, ao longo desses 10 anos trabalhando com gestão, com liderança, entender que é na liderança que está o X da questão. Então a gente transforma a grande gestão da empresa, os grandes líderes, para que eles multipliquem para a equipe deles. Como esse pessoal que está nos assistindo, né? O Wallace, Douglas, todos esses líderes, né? Que bom, então foi bom o curso, porque o pessoal te segue, né? Eles acompanham, é bem legal. São transformações que a gente consegue ver resultado prático muito rápido, sabe? E isso transforma a vida daquela empresa, daqueles colaboradores. E eu tenho muito feedback disso. A gente recebe diariamente agora mensagens de pessoas falando. Alguns líderes que passaram por pressão agora recentemente e lembram do treinamento que fizeram comigo há talvez 2, 3 anos atrás. Pô, Vini, passei por uma situação crítica, lembrei de uma outra técnica, apliquei e deu certo. Então isso não tem preço, né? É a parte boa da gente ser professor, né? É verdade. Esse feedback dos alunos não tem preço. Muito bom. É isso aí, Inácio. E ó, chegamos semana que vem ao programa 150, Inácio. Semana que vem. E eu vou dizer pra você que aqui semana que vem, na próxima terça às 20 horas, quem vai ter? Arnaldo Tifu. A voz do hip hop. Pô, o cara é um roquinho aí. isso Arnaldo aí. Tifu, na semana que vem, cantor e compositor de rap, um expoente do rap aqui da região de Santo André, de São Paulo aí, e do Brasil, viu? Arnaldo Tifu vai ser um papo bom, vamos falar de cultura, falar de musicalidade, vamos falar de criatividade e muito mais.
É isso aí. Pronto, Inácio, vambora? Vambora. Obrigado mais uma vez, Vinícius. Foi muito legal, né? Aprendemos bastante. Poxa vida, eu me curei aqui, viu? Funcionou. Eu vou assistir mais algumas vezes. Eu sou bom aluno nesse sentido. Eu anoto umas coisas, eu falo, poxa, cara, isso aí, nossa, eu tô muito longe, né? Eu acho legal a gente perceber isso. Você fala assim, nossa, eu tô muito longe de repente dessa técnica, de trabalhar dessa forma, mas sempre é possível começar, né? Sim, sim. Sempre temos bastante a aprender, né, mestre? Quanto mais estudamos, mais sabemos que ainda temos muito a aprender, né? Muito obrigado vocês por esse convite, por poder participar do podcast. Uma honra mesmo poder reencontrar mais uma vez o mestre Inácio, conhecer o Bernardo. Obrigado. Estou assistindo os programas de vocês, muito legal. Obrigado. Já assisti vários, muito divertido. Assisti o último do Patriani, foi bem legal também. Legal. Já está no plano comprar um Patriani. Olha aí, ó, já vendeu um apartamentinho mesmo. Já, pode Vamos pôr que pegar eu vou ser um... Pegando sua comissão lá com o Bruno, né? Já tem que fazer esse corte aqui, ó, e mandar pro Bruno lá. Mas Legal. muito legal, vocês conseguem fazer o programa, trazer conteúdo e ao mesmo tempo ter essa descontração. Muita coisa que eu vou levar lá pro nosso também, vou aprender com vocês. Legal. E a A gente gente tá- aprendeu bastante com você aqui hoje. Muito legal. Legal, obrigado do presente. A caneca também você leva de presente, assim como o quadrinho que tá na parede também, é um presente nosso Que pra legal. você. Que Tá legal. bom? Bora então? Bora! Isso aí, Vamos lá. gente. Esse foi o programa 149 com Vinícius Nunes, liderança antifrágil. Voltamos semana que vem, às 8 horas, na terça-feira, porque quem faz e vive o grande ABC e o mundo, Inácio. Não importa o tamanho do seu texto, fale com intensidade. Passa por aqui. Beijo, gente. Até terça. Tchau. Tchau.